ao vivo de Porto Alegre, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o melhor podcast, o mais grandioso, o mais fantástico. E agora em quarta dimensão, podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu host, Rafael Coelho. Comigo estão Leonardo Wittmann. Oi, pessoal. Ao vivo e a cores. Mas em preto e branco, comigo Também está Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais laminada do inferno. Laminada do inferno, olha só Laminada. Que coisa linda. Por que? Bom, vamos descobrir por que em seguida, eu acho. Esse é o episódio 17. Hoje é sexta-feira. Eu não consegui tomar banho há 2 dias já, porque tá muito nublado. Ninguém vai perguntar. Isso é uma piada ou é sério? Não, é sério. É que assim... Ué, por quê? Tá, vamos explicar então. Eu moro numa casa antiga e provavelmente uma das primeiras casas de Porto Alegre a ter aquecimento solar. O que é uma boa coisa. Nos barateia um monte, facilita a vida e tudo mais. Só que tem um problema. A instalação é antiquíssima. Foi feita no tempo do EPA. Meu avô era vivo ainda. E quando fica nublado muito tempo, ele não tem uma reserva de calor muito grande assim, e a gente não tem um sistema auxiliar. Então a água simplesmente não aquece. E como nos últimos dias tá nublado pra cacete... E frio. Quer dizer, fui mais frio do que estava antes. É. Eu fui sentindo a temperatura do chuveiro assim, diminuindo durante a semana, e agora, hoje, simplesmente não aqueceu em absoluto. Tá banho frio então, banho gelado. É. Putz. Então eu tomei um banho frio Aí, antes de entrar no podcast e espero que não durante. Nunca sabe. Esperamos que não. Mas então, jovens, o que temos assistido essa semana de interessante? Não assisti muita coisa. O último filme, não sei se foi o último filme que eu assisti, mas eu assisti Medida Provisória. O primeiro, bom, a gente assistiu, né? Assistimos juntos no cinema. É. Não, eu não assisti esse filme, não sei o que... Não, eu vi sim, eu tava lá. Não assistiu? Vi. Ué? O primeiro longa é dirigido pelo Lázaro Ramos. Eu gostei do filme. Acho que tem algumas coisas que funcionam bem, outras que não funcionam nem tanto. Acho que algumas atuações parecem um pouco disparelhas quando comparadas com outras ali. Mas, no geral, gostei. Gostei do filme, gostei da ideia em si. Só achei que talvez tenha faltado no final um clímax maior, assim, um fechamento um pouco mais forte, né? Um ponto mais alto ali na história. Parece a história no geral, assim, a trama em si parece mais um pouco estática, assim, em alguns momentos. Mas eu gostei do filme. Gostei. Eu concordo com o que tu disse, mas eu ainda vou acrescentar que eu acho que é um filme, assim, na minha concepção, é um grande filme que está sendo restrito por uma execução não tão grande, assim. Dá pra sentir a falta de experiência, dá pra sentir em alguns momentos, talvez um tratamento a mais, 2 tratamentos a mais do roteiro, resolveriam mais o filme, trariam... Acho que ele tenta criar uma tensão que não chega a se resolver, exceto... Tá, a gente sabe que é um assunto pesado, é um assunto importante, num momento pesado e importante, então isso tem seu próprio valor. Mas narrativamente falando, ele não traz o peso que necessariamente eu... Não quero dizer gostaria, porque eu acho que é até de mau gosto dizer isso pra esse filme, mas não tem o peso que eu acho que a história merece, por assim dizer. Em alguns momentos. Eu acho que a proposta é muito legal, né? Aquela distopia, abordar esse tema dessa forma. É meio que uma ficção científica, dá pra ser considerado também, né? Sim, total. né? E eu concordo total com vocês. Eu acho que assim, é uma grande ideia, um tema muito relevante, só que eu acho que faltaram algumas coisas, eu acho que até de técnicas, né, narrativas. Eu tenho algumas restrições em alguns momentos do roteiro. As atuações, como o Leonardo falou, são um pouco disparelhas, assim, tem pontos altíssimos de atuação, e tem outros nem tanto. Então, assim, cara, mas no geral eu gostei do filme, assim. No geral, acho que foi uma experiência super válida. Claro. O primeiro longa dirigido pelo Lázaro Ramos, né? E é um filme que tá fazendo sucesso, assim,
em sala de cinema, sabe? Eu escutei um podcast, uma entrevista com ele num podcast, ele falando sobre a repercussão que ele nem esperava, a repercussão do filme, estar entrando em tantas salas por tanto tempo, né? E isso, cara, isso é muito legal. Aliás, se puderem, vão no cinema, prestigiar o cinema nacional, né? Ver esse filme no cinema. Eu acho bem importante. Sim. E que eu ia dentro falar, do possível, correndo riscos calculados, aquela coisa toda. Sim, se puderem, pessoal que quer evitar mais aglomeração, se puder procurar horários mais alternativos, assim, né? Dentro da possibilidade de cada um. Foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez. A gente foi no meio da tarde, uma sessão agradabilíssima, pouquíssima gente. Uma coisa interessante sobre medida provisória, que eu, esse fim de semana, conversei com uma pessoa que trabalha na área do direito e me falou algumas coisas assim, que também gostou do filme, gostou muito do assunto e tudo mais, se identificou com alguns personagens, mas fez uma crítica que eu não esperava, e eu não tinha pensado nisso também, porque eu não tenho nenhuma experiência com o direito. Mas, segundo ele, uma medida provisória tem duração limitada. Então, tudo que acontece no filme poderia ser revertido se esperassem um tempo X, por assim dizer. Claro que a gente sabe das particularidades do filme, por que isso não é factível, mas, não seria, talvez, tanto caos. Ou, possivelmente, teria como se defender a população. Pois é, uma coisa muito específica. Eu nunca ia pensar nisso, porque eu não tenho esse conhecimento jurídico. Nunca ia ter essa ideia. Também não. E depois fiquei pensando, interessante. É sempre bom ouvir outras perspectivas. Sim. Estávamos contigo, Leonardo. Pois é, não, acho que eu vi desde a semana passada, eu acho que foi isso. Será que eu vi mais algum outro filme? Como é que tá Pantanal, cara? Pantanal continua legal, cara. Pantanal continua legal. Eu parei de ver por um tempo. Eu já esgotei meu conhecimento de Pantanal, então eu não tenho nenhuma pergunta pra fazer. Eu continuo vendo, tá bacana. Até agora não apareceu nenhum, acho, mas tem sucuri. Apareceu uma cobra? Várias, tem um cara que se transforma numa cobra. Sim. Eu deveria saber disso. Osmar Prado. Osmar Prado. E agora eles mostram as cobras com efeitos especiais magníficos e tudo mais? Não, são cobras de verdade. Só mostram a cobra ali no chão, se rastejando. Massa. Mas tem algumas coisas que ficam um pouco repetitivas na novela, alguns acontecimentos, mas eu tô gostando, continuo gostando. Então minha dica é isso aí, medida provisória e Pantanal. Massa. Estamos trazendo bastante entretenimento nacional. Isso aí. É verdade. Cara, nas últimas semanas, assim, pra mim foi tipo tentativa e erro, tá? Das coisas que eu vi. Eu vi também medida provisória com vocês, que a gente já falou. Mas eu vi algumas séries. No momento eu quero ver a série. Pra quem tá nos vendo pela primeira vez no YouTube, quando eu falo o meu relato da semana, sempre eu quero ver a série. Mas essa semana eu tive uma dificuldade, cara, pra achar alguma série. Porque ficar só 2 horas vendo uma coisa é difícil. Tem que ficar 14 horas vendo uma coisa. Cara, não, sabe que meio que já virou um pouco de rotina pra mim, assim, esse negócio de ver. Não só série, às vezes a gente vê filmes, assim, mas a gente tem um horário ali que é de tardezinha, quando a gente tá jantando e tal, comendo alguma coisa, que a gente vê alguns episódios. Então, meio que já virou parte da nossa rotina assistir alguma coisa. Então, eu vi uma série que eu gostei bastante, que é uma série de suspense, que eu acho que é suspense, da HBO Max, que é meio investigativa, meio suspense, um híbrido aí, chamada O Turista, né? E é uma série com um cara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é o protagonista dos 50 Tons de Cinza. Jamie Dornan. Não? Pode ser. Não sei. Não lembro o nome do cara. Mas... Que é um filme que eu não gostei. Eu assisti esse filme no cinema, eu achei bem fraco. Eu não vi isso. Mas, bom, a série é boa. Se passa na Austrália. E é sobre um cara que ele sofre um acidente e ele acorda e não lembra de absolutamente nada. E não lembra nem por que ele tá ali na Austrália. E não lembra nem o nome dele. Nada, ele não ficou com documentos. Então, tipo, é como se a vida dele tivesse recomeçado ali. E ele é encontrado pela polícia, né? Tem uma oficial ali da polícia que ajuda ele
E acontece que, do nada, o cara começa a ser perseguido. Tipo, tem gente querendo matar ele, ir atrás dele pra acabar com ele. E ele, nessa perseguição, ele vai tendo que se descobrir, tipo, saber por que isso tá acontecendo, o que tá acontecendo com ele, né? Quem ele é, né? Então eu achei muito interessante essa série. Ela fala sobre várias coisas, mas fala também sobre a memória. Se assemelha em algumas coisas, né, nessa discussão sobre memória e, tipo, quem tu era antes e quem tu é agora. Se tu perde a memória, se começa uma nova vida, tu é a mesma pessoa que tu era antes ou tu é uma pessoa nova? Né? Tipo, é uma discussão, sabe? Sim, e é uma discussão parecida com Ruptura, que é a série que eu já falei aqui. A série do momento, aliás, tá sendo muito comentada essa série. Acho interessantíssima, Ruptura. Assistam Ruptura. Mas é uma discussão parecida, porque em Ruptura tem um procedimento de separação de memórias. Então, a memória de trabalho, a memória de lazer, a memória da família. E aqui é tipo amnésia. O cara não lembra de quem ele é e ele acha que cometeu muitos erros no passado, mas ele não lembra de nada, ele só lembra daqui pra frente. Então, tipo, parece que são duas pessoas diferentes. Daí tem uns dilemas filosóficos aí. Sim. Bem interessante a série, bem legal. E aí, depois que eu acabei essa série, tipo, eu tentei assistir coisas e meio que não consegui, assim. Vi 2 capítulos de uma série chamada Only Murders in a Building, do Star Plus, eu acho, que é uma série de comédia com a Selena Gomez, com o Steve Martin também. E, não sei, vi 2 episódios e não curti tanto. Assim, tem uma premissa até interessante, que são 3 pessoas, eu não lembro o nome do outro cara, mas que são fãs de podcasts de true crime. E eles moram no mesmo prédio, e nesse prédio acontece um crime. E a polícia investiga o crime e, tipo, assume que foi suicídio. Só que eles têm a teoria, esses 3 têm a teoria que não foi suicídio. Então eles vão investigar por conta própria. Cara, a premissa parece interessante, talvez eu devesse continuar. Mas o que te criou a rejeição, cara, na série? Pois é, agora eu tô pensando que eu deveria continuar a ver essa série, porque eu falando sobre ela parece mais interessante do que ela realmente é. Tipo, não sei não sei se foi o ritmo ou alguma coisa assim. Mas eu acho que eu poderia dar uma nova chance, porque a premissa é muito legal. E outra série, que essa sim, a 2ª temporada estreou recentemente, é a Boneca Russa, que tá na Netflix. Pode crer. Com a Natasha Lyonne. Do Orange is the New Black. Aliás, ela é excelente, cara. Sim. A Natasha Lyonne é muito peculiar, cara. A voz dela é uma coisa... Eu não sei descrever, assim. Parece que ela tem muito mais idade. Parece que se tu só escutar a voz da Natasha Lyonne, parece a voz de uma senhora. Mas ela é, tipo... Sei lá, não sei que idade ela tem. 30 e poucos. Não sei. Mas, assim, a primeira temporada dessa Boneca Russa, eu acho que ela é uma série que não justifica a 2ª temporada, cara. Porque a primeira temporada é uma coisa assim, o feitiço do tempo, sabe? O Dia da Marmota. Sim. Ela sempre volta pro mesmo dia, ela tá no aniversário dela, tá? E meio que, uma temporada se esgota nesse formato, tá? Porque fica sempre voltando. Agora, sustentar 2 temporadas, e aí na 2ª temporada eles já não vão mais pra essa linha, eles vão trabalhar com viagem no tempo, mas eu acho que, sei lá, eu não curti tanto a forma que foi feita ali, eu acho que o roteiro tem problemas e não sei, me pareceu meio raso e não consegui continuar, vi 2 episódios. E aí, finalmente, engatei numa série que essa sim eu achei interessante, que também envolve viagem no tempo. Sim, uma descoberta ali, catando na Netflix, chama As 7 Vidas de Léa, que é uma série francesa, meio ficção científica, meio investigativa, sobre uma adolescente de 17 anos que descobre um corpo num lago, um esqueleto num lago, e ela começa a investigar sobre aquilo e descobre que houve um assassinato naquele lugar, um cara morreu, né? E ela começa, então, do nada, quando ela vai dormir, magicamente, ela acorda em 1991 no corpo de uma pessoa que está envolvida com aquele cara que morreu. É meio Last Night in Soho. Pode ser. Tem uma história extremamente eu não vi Last Night in Soho. Mas o que acontece é que, tipo, ela acorda no corpo de uma outra pessoa em 1991 e ela meio que vai começar a investigar
essa história e saber quem é esse cara que morreu, tal. Só que daí quando ela vai dormir de novo, ela acorda no tempo presente, ela vai intercalando. Cada episódio ela volta para 91 em um corpo diferente. Por isso que são as 7 vidas de Leia. São 7 personagens, 7 episódios que ela encarna, assim, tipo, ela acorda em 91 sendo esses personagens. E aí ela vai tentar descobrir como é que aconteceu isso, quem foi, os pais dela estão envolvidos também. Eu não terminei, mas estou ali no 5º episódio e faltam 2. Parece legal. No Netflix isso? Netflix, cara. E eu achei bem interessante, cara. Uma série ela te prende, assim, muito legal. A forma que é feita a viagem no tempo é uma forma diferente do que eu já tinha visto. E, não sei, eu gostei. Eu achei uma série até certo ponto leve e tal, mas... e tem várias discussões, assim, de anacronismo, de contraste de tempos, né? Do que era aceito em 91, que hoje não é mais, os conflitos da adolescente que volta para 91 e, tipo, ela vê algumas coisas que hoje em dia não são mais aceitas e tal, então tem essa discussão também. E é isso, eu tô por aí, parei nessa série. Massa. A Última Noite no Sorro é parecido, é tipo, é uma guria que é do interior, ela vai pra cidade estudar e daí ela começa a ter sonhos que ela tá no passado e vive, daí ela vira Anya Taylor-Joy, a atriz no passado. E ela primeiro começa, tá vivendo a vida dos sonhos dela, sendo uma atriz, não sei o que, um monte de coisa. E daí, conforme o filme vai indo, a coisa vai meio que desandando, assim, e vai virando uma coisa mais suspense também. Mas a conclusão do Last Night in Soho é meio decepcionante. Se a série tiver um final melhor, já me interessa mais. Sim. É do Edgar Wright. É a Thomasin McKenzie, né? É, a atriz principal. A Thomasin McKenzie. Ela é muito boa também. O elenco do filme é incrível, né? Tipo, é uma pena que... é um filme daqueles que eu queria ter gostado mais. Mas enfim, esse não foi antes que eu vi essa semana. Essa semana eu vi a Vila dos Uivos, de Takashi Shimizu. A mente por trás Bom de título. O Grito, clássico de terror. Mas, na verdade, Ju-On, O Grito, que é a versão japonesa, que eu recomendo fortemente assistirem não só o primeiro filme, como eu acho que tem no YouTube. Peraí, deixa eu checar rapidinho aqui. O primeiro Grito também tem... o diretor, antes de fazer o filme, fez uma série de curtas e depois compilou eles num filmezinho, assim, é curto também, mas são só, tipo, vinhetinhas de terror que ele lançou, que são muito legais. Eu acho que tá no YouTube isso aí, dá pra procurar lá. Procura por Takashi Shimizu, Ju-On, Grito, tu vai achar. Mas, enfim, o Grito é um clássico do cinema de terror japonês, tanto que até hoje fazem continuações lá. É uma série que nunca parou. Ainda tenho vontade de explorar os filmes, mas esse novo é sobre um casal de jovens que vai procurar uma vila que é uma lenda urbana que existe essa vila e tal, só que não tem como chegar lá. Tu tem que atender um telefone e seguir uma série de passos, tipo, sinistros para conseguir achar a vila. Eles, de alguma maneira, acabam se encontrando em uma vila e daí a vida deles vira de cabeça para baixo, todo mundo começa a lidar com maldições e coisas, a gente começa a morrer. E o filme é bem divertido, até o ponto que ele tem uma virada, eu não vou spoilear aqui, mas tem uma virada de história, assim, que, cara, eu imagino que tenha sido baseado numa lenda isso, e imagino que tenha um fundo de realidade, mas parece uma coisa muito gratuitamente feita para chocar de uma maneira barata. E daí o filme me perdeu totalmente. Eu que tava achando bacaninha. Até faz tempo que eu não vejo um terror japonês bacana, assim. E ficou aquele gosto de podia ter sido melhor, sabe? O filme tava indo bem, e daí teve esse twist e tudo. Parece que daí até a mais básica cinematografia parece que se perdeu, assim. Tem umas cenas que são pra criar tensão que não acontece praticamente nada. Que, tipo, às vezes tem personagens colocados em risco que, tipo, o risco é totalmente na cabeça deles, mas não é nem... Tipo, a gente não fica nervoso, fica pensando, isso é o filme me dizendo que eu tenho que ficar nervoso, mas não tá funcionando. Então, assim, no final das contas é um filme meia boca pra baixo. Eu diria até bem fraco. Daí também...
Não recomendo. Vila dos Uivos é só assim... Se tu quiser ver tudo do Takashi Shimizu, tu vai chegar lá, mas... De resto, não digo pra não ver. Tá na HBO Max. Daí, só um update rápido. O último episódio... Tá. Hoje, sexta-feira, já saiu o último episódio do Cavaleiro da Lua. Porém, eu, Rafael Coelho, que sou um viajante no tempo, ainda não assisti o episódio. Então, eu não posso ter uma opinião final. Mas, assim, eu posso dizer de tudo que eu vi até agora, tirando o último episódio, essa série é realmente fantástica. Tem, assim, alguns dos meus momentos favoritos da Marvel. Ponto. O Oscar Isaac se revela melhor ator do que eu imaginava. Tem cenas incríveis, algumas sacadas geniais. Uma virada de roteiro que pra mim foi completamente inusitada e surpreendente, assim, de uma maneira bacana. Tipo, eu não esperava algo tão surpreendente vindo da Disney, Marvel, do jeito que tá configurado hoje em dia. E, pá, recomendo, assim, ó, fortemente, assiste. Mesmo se tu não curtir 100% a série, vai ter coisas... Eu tenho certeza que tu vai assistir e achar, pá, isso realmente foi diferente, foi uma sacada interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, não é uma brincadeira, não é um meme, mas tu precisa ter assistido alguma coisa antes pra entender essa série? Ou pra, não, ela sei lá. Se sustenta completamente sozinha. Ah, tá. As referências que tem a outras coisas da Marvel são super... Aliás, eu acho que não tem nenhuma, na real. Tirando alguém citar, acho que Vingadores ou algo assim, eu não... Tipo, em diálogo, né? Mas não nada relevante. Realmente é uma série que se sustenta. Não, porque essa sim. semana até o Porta dos Fundos fez um vídeo meio que brincando com essa questão de todos os filmes da Marvel estarem interligados e tu precisar assistir, as pessoas precisam assistir tais coisas para entenderem outras, né? E até eu lembrei disso agora porque tu falando da série me deu interesse, me interessei em assistir, só que eu pensei, será que eu tenho que ter assistido muita coisa antes para poder entrar nesse universo? Em geral, na Marvel estaria um livro, assim, mais ou menos um livro grosso, bem grande, para abrir ele e dizer, tu tem que ver filme tal, filme tal, filme tal. Esse, por acaso, não. É uma série que realmente não precisa ver nada. Só precisa gostar do Oscar Isaac e do Ethan Hawke. Que são amigos do podcast. São amigos do podcast, os dois. E o Ethan Hawke também... Essa é uma curiosidade que eu achei interessante também. O Oscar Isaac que convidou o Ethan Hawke para participar da série. É? Que legal. Eles não tinham ele em mente e acho que nem pensaram em convidar. Quando o Oscar Isaac, eu acho que esse papel seria legal com o Ethan Hawke. Daí, quem é que vai dizer não pra isso? Chamaram o cara. Sim. O Oscar Isaac foi lá, acho que tomou um café com ele. Aí, mano, vamos fazer uma série da Marvel. Vai ser divertido. E, cara, os dois parece estarem se divertindo muito, assim, nas cenas juntos. A interação deles é muito tri. Enfim, não vou entrar em spoilers, mas é uma baita série. Salvo que o último episódio enterre tudo, até agora vale a pena. Daí eu também... essa é uma semana que eu entrei de cabeça no... Eu quero maratonar. Ou eu quero ver a série. Porque eu vi a série Chucky, que eu tava evitando ver já fazia tempo. Sim. E foi surpreendente, assim. Eu vi a temporada inteira, então eu posso falar com propriedade. É uma série fantástica também. Me surpreendeu, assim, o quão boa é. Quão interessante a história é. O quão bons os personagens são. Ele lida com estereótipos no começo, te apresenta os personagens de uma maneira e vai começando a entortar eles conforme a série vai andando de uma maneira fascinante, assim. Até a guria bully, tu acaba no final da série meio que se importando com ela e tudo mais. Cara, surpreendente. Outra coisa que me surpreendeu é que eu achei, essa série vai ser tipo um reboot ou algo separado. Ao contrário do Cavaleiro da Lua, o Chucky tu tem que ter visto muita coisa pra entender tudo. Porque ele faz referência, acho que todos os filmes da série do Brinquedo Assassino. Sim. Exceto o remake. Eu boiei em várias coisas. Tô me preparando pra ver os filmes todos agora pra pegar algumas coisas, alguns detalhes e tal. E ela tem uma pegada mais comédia ou é terror, assim? Cara, fica no meio do termo, assim. Algumas coisas muito engraçadas e quando gente morre é violento, é chocante. Porque a franquia pesado. do Chuck... A franquia do Chuck, ela meio que foi aos poucos fazendo essa transição, né? Porque os primeiros filmes do Chuck, eles são bem terror.
Aí depois tem, tipo, a noiva de Chuck, que é, tipo, uma comédia. Vira galhofa total. Daí galhofa. A Semente do Chuck eu não consegui terminar de ver e até hoje não vi nele. Acho que tem mais uns 3 ou 4 filmes depois desse que eu não vi, assim. Eu sempre ouvi falar que, ok, a série se perdeu. Mas, cara, essa série me fez reconsiderar ver esses filmes porque ela usa, acho que, todos os elementos da história e começa a amarrar tudo. E tem algumas coisas fascinantes, tipo, tem flashbacks pra vida do Chuck antes dele virar o boneco. Só que como o ator que faz o Chuck já tem uma certa idade, né? Não tem o mesmo rosto. A filha dele atua na série também. E ela faz o papel do próprio pai. É uma coisa, assim, sensacional. E ela tá muito bem. Eu não... Assim, eu só descobri vendo os créditos depois. Sabe? Tipo, tu vê a série e pensa, tá, ok, tem um ator... Um outro ator, né? Qualquer, não sei. Não sabia quem era, mas não, é a filha dele. Mas como assim ela faz o papel do próprio pai? Em flashbacks, ela faz o papel do próprio pai. Ela faz, tipo, o Chuck jovem, antes de virar o boneco, é ela que faz o papel, sabe? Que não sei se eu entendi. Tá. O Boneco Assassino é um filme sobre um assassino em série que, na hora de morrer, ele faz um ritual satânico e vai parar dentro de um boneco. Me seguiu até agora? Sim. Ok, sim. Daí fizeram vários filmes, tiveram um espaço de tempo entre eles e o ator envelheceu. Daí agora, quando eles foram fazer a série, eles queriam fazer flashbacks pra contar um pouco da história do Chuck antes dele virar o boneco. Só que daí o ator não podia mais fazer o papel. Daí a filha do ator que faz o Chuck, que é o Brad Dourif, o nome dela eu não lembro agora, é alguma coisa Dourif também. E daí ela foi escalada pra fazer o papel do papel que seria do pai dela. E faz muito bem, assim, uma coisa incrível. E, tipo, eu realmente não notei que era uma mulher fazendo o papel do Chuck e tipo, me passou completamente batido e ela... E no papel que ela faz, que é ela mesma daí no tempo atual, que ela faz, tipo, sem a maquiagem de Chuck e tal, ela também quebra tudo. É uma atriz, assim, fenomenal. Fiquei realmente surpreso. Sim. E é uma série que lida com assuntos complicados, lida com bullying, lida com ser um jovem LGBT hoje em dia. Cara, tudo muito bem, assim. Eu realmente não esperava conteúdo com tanta qualidade de uma série do Chuck. Sim. E a segunda temporada sai esse ano, tá no Stars. Star Plus. Star Plus, né? Isso, Star Plus. Mas... porque tem 2 serviços, tem o Stars... Isso, Stars, eu confundo às vezes. E o Star Plus. Eu quero pedir uma coisa diferente agora pra vocês. Tá. Porque eu esqueci de uma coisa indecente? Eu esqueci de 2 filmes. Lá no começo, no que a gente tá assistindo. Então, se vocês se importarem de gravar esse trecho de eu falando desses filmes com as reações de vocês, daí eu encaixo lá no começo depois. Tá. Com a magia da edição. Vou fazer bem natural. Tá. Bem natural. Mas, Rafael, foi só isso que tu viu na última semana? Não foi. Eu também assisti Uncharted, Fora do Mapa, com o nosso amigo Tom Holland. O Miranha, ele mesmo, o Miranha, que a gente vai falar no futuro do podcast. Como que eu sei? Não sei. Mistério. Não, mas eu pensei que aqui a gente falasse só de filmes, Rafael. É um filme com... é um filme? Com o Mark Wahlberg e o Tom Holland. Eu não consigo terminar de falar. Tá. Vamos pro básico. Primeiro lugar de tudo. Tá. Não, me faça uma pergunta sobre Uncharted primeiro. E aí, Rafael, o que tu achou do Uncharted? É bom? É ruim? Que nota faz uma pergunta mais específica. Tá, tem coisas boas no filme? Tem coisas muito boas no filme. As atuações são boas? Cara, aí tá umas coisas que me chocou. O próprio Tom Holland falou nas entrevistas de promoção do filme que ele achou a atuação dele horrorosa. Que ele não gostou e é um tom que ele não gostou muito. E eu fiquei, comecei a ver o filme pensando, o Tom Holland vai estar ruim. Cara, não, ele tá bem, ele incorpora o espírito do Nathan Drake, o aventureiro do Uncharted dos jogos. Porque não sabe, Uncharted é baseado numa série de jogos de videogame. Pra Play 3, pra Play 4 e agora Play 5, eu acho. E, cara, ele tá bem no tom, ele faz as piadinhas que tem que fazer, cara...
meio Indiana Jones, que sabe tudo sobre história e tudo mais. Funciona. Eu ia perguntar o quanto esse filme se justifica como um filme, assim, porque a gente tinha essa expectativa de ele ser, assim, sei lá, é um jogo muito legal, um jogo que fez muito sucesso, mas a gente meio que tava pensando que esse filme, sei lá, poderia ser mais um Indiana Jones, sabe? Não tem muita personalidade, sabe? Eu vou entrar nisso em seguida, só pra amarrar a questão das atuações. E daí vem um problema um negócio que eu não entendo, cara. Mark Wahlberg nesse filme rouba o filme. Ele é literalmente a melhor coisa do filme. Ok. E, cara, daí eu fico com um questionamento. Mark Wahlberg é bom ator ou é mau ator? Porque a cada 5 filmes eu vejo 5 filmes que ele tá horroroso, que eu olho e penso, cara, ele é um dos piores atores em atividade. E daí a cada 5 filmes tem um lá no meio, assim, que é muito bom. Que ele tá muito bem. Tem Os Infiltrados, tem agora Os Infiltrados, Uncharted. Tem vários filmes que ele atua tri bem. Eu não sei quem é Mark Wahlberg de verdade. Se ele é um ator meia boca ou se ele é um baita ator. É muito estranho. Tipo, nesse filme ele tem um baita carisma. Quando ele não tá na tela, tu sente falta. E tu pegar Tom aquele Holland filme tá bem de 2010, acho que é O Vencedor. Ele tá bem naquele filme. Com Christian Bale também. Ele tá bem naquele filme, Mark Wahlberg. Mas daí tem o Fim dos Tempos do Shyamalan, que ele é constrangedor. O filme ou o Mark Wahlberg? As duas coisas. Ah, tá. A cena que o Mark Wahlberg fala com uma samambaia é inacreditável de ruim. Aquilo lá é o cinema. Mas agora, não enfim, sei responder essa pergunta. Fica questionamento no ar. Fãs do Mark Wahlberg, por favor, me expliquem. Defensores do Mark Wahlberg, vamos se lamentar porque é muito raro uma atuação boa dele, mas de vez em quando vem. Mas bom, para quem quiser saber mais sobre... Desculpa, para quem quiser saber mais sobre o Mark Wahlberg, tem um documentário, uma série sobre ele na HBO, no Prime, que é Mark Street, Wahlberg Street, Wall Street. E eu vi, cara, eu vi parte do primeiro episódio, depois eu desisti porque eu achei o negócio extremamente egocêntrico. Mas enfim. Vocês sabiam que quando o Mark Wahlberg viaja, aparentemente ele leva todos os equipamentos de academia dele pro hotel e fica fazendo exercício às 2 da manhã enquanto os parceiros dele estão rodeando ele e conversando com ele? Pois essa é a vida dele. Ele parece um cara estranho. Mas enfim, respondendo aí a pergunta ao Alexandre, cara, eu não sei, eu acho que esse filme não se justifica como filme. Sinceramente. Tipo assim, eu comecei a ver com aquela expectativa de eu vou ver uma bomba. O próprio ator principal falou que ele tá mal no filme e vai ser uma porcaria. E saí decepcionado, porque o filme é competente. É um filme bom pra fraco. Mas ok, assim, existe, não incomoda. Mas, cara, eu não sei por que existe, sabe? Como um filme. Porque Uncharted é uma série de jogos extremamente derivada de filmes. E daí tu tem que readaptar isso pro cinema, não justifica em momento não faz algum. Muito sentido. Só mercadologicamente mesmo. Exato, só pra... É um nome que as pessoas reconhecem, vamos ganhar alguns milhões em cima disso. Sim. O momento que pra mim, assim, foi divertido é que tem uma cena que tá o Nathan Drake e a Chloe, que é uma outra personagem do jogo, andando na praia. E tem um cara bizarro que começa a falar com eles, que é o ator que faz o Nathan Drake nos jogos. Eles têm um diálogo, ele tem um cameo, uma participação meio Stan Lee, assim. E isso foi muito legal, assim. Daí, isso meio que vale a pena, mas não justifica como filme, né? É um momento divertido. Ponto. Mas eu não recomendo, assim, só se tu for muito fã do jogo. Daí tu vai ver algumas coisas e vai pensar, é divertidinho. Mas como filme, é totalmente supérfluo. E daí depois desse eu vi um filme que aí eu já achei mais interessante. E geralmente a gente não fala aqui sobre musicais, mas não musicais no sentido de que é uma história em que pessoas... Não, é um filme musical mesmo. Que é Olivia Rodrigo, Driving Home to You, que é o filme dela que saiu no Disney Plus, que eu li o conceito em outros lugares e achei interessante. Eu vou abrir parênteses aqui rapidinho. Eu gosto da Olivia Rodrigo, tá? Eu acho o disco dela muito bom. Também gosto. Bastante. Acho Driver's License uma baita música.
Good For You é muito legal também. Agora é o momento que eu pergunto. Oi. Agora é o momento que eu pergunto. Você sabe o que eu vou perguntar. Quem é a Olivia Rodrigo? Exatamente. É uma cantora pop que tá super estourada agora. Tá. Ganhou os Grammys, né? No último Grammy. Ela lançou o primeiro disco no meio da pandemia. Fez um baita sucesso, assim, um sucesso inacreditável. E agora ela tá bombando. Aí a Disney fez um filme com ela, inclusive. Mas daí esse filme é um musical no sentido de que ela apresentando todas as músicas do CD na ordem que elas foram compostas e gravadas, que ela trabalhou nas músicas. E aí amarra com o título, que é Driving Home. Ela tá indo de um lado ao outro dos Estados Unidos, indo em cada lugar, assim, ela toca uma música relacionada com aquele lugar de alguma maneira. Daí tem alguns lugares muito legais. Tem uma música que ela toca debaixo de um viaduto no meio da estrada, uma num posto de gasolina, no deserto de Mojave ela toca uma música dentro de um avião abandonado, que é um cenário muito tri. E isso é intercalado com ela contando a história de tipo, qual é a inspiração da música, o que fez ela escrever aquela música. E muitas imagens do estúdio também, dela gravando as músicas e conversando com o produtor e coisa. Tem, inclusive, uma música que foi composta... Faltava 5 dias para fechar o CD. Eles ouviram a sequência total das músicas e ela falou, tá faltando uma música mais agitada. E daí o produtor puxou um violão, começou a tocar um riff, e ela, isso é legal. A gente começou a cantarolar alguma coisa e, cara, do dia pro outro, escreveram uma música que é a primeira música do disco, que é Brutal, que também é um baita hit. Qual o nome da música? Brutal. Bah. Que é a música que ela toca dentro do avião no filme. E, assim, é incrível, assim, é tudo feito com uma estética muito legal. Não é aquela linguagem de videoclipe. A mesma sequência de apresentação é filmada com uma câmera de película, com uma textura animalesca, tipo, os enquadramento animal, assim, muito bem feito. As performances dela também são interessantes, não é só a versão ao vivo das músicas, ela toca uma versão um pouco diferente. Tem uma música que é Good For You, ela toca com uma orquestra. Tem uma música que ela toca sozinha e usa uma série de sequenciadores que ela grava, tipo, um trecho da guitarra, dela tamborila um ritmo no violão e vai gravando e loopando. Loopando é, tipo, toca repetidas vezes a mesma coisa. E ela, sozinha, assim, faz uma música inteira ao vivo. É muito legal. Então, assim, fica a recomendação. Se tu gosta de Olivia Rodrigo ou tem curiosidade, é um baita filme. Tipo assim, eu gostaria que mais artistas tivessem essa iniciativa de, vamos apresentar o disco, contar a história e trazer uma linguagem visual pra coisa que ilustra bem, assim. Achei sensacional. Eu acho que ela tem tudo pra ter uma baita carreira pela frente, né? Ela tem, tipo, 18, 19 anos. Ela era muito jovem. Tipo, ela acabou de surgir. E, tipo, é bem impressionante, né? Tipo, ela tão jovem já tem, assim, uma qualidade vocal. Eu gosto muito do vocal dela, sabe? Do timbre dela. A voz dela é incrível. Se tu já viu apresentações dela, ela tem um carisma também. Ela tá sempre sorrindo, interagindo com o público. É uma coisa... Tipo, eu vi, ela se apresentou no Grammy, eu vi. Ao vivo. Ela é daquelas pessoas que, tipo... Nasceu pra coisa, parece. E com a Driver's License, eles fazem uma montagem mostrando, tipo... Desde ela compondo a música sozinha, gravando no estúdio, tocando no primeiro show, tocando em premiação, tocando em um monte de lugar. Tipo, uma coisa, assim, muito de ver, assim, a evolução. Então fica a dica, Driving Home to You, tá no Disney Plus, é incrível. Eu sei que no Disney Plus também tem o filme da Taylor Swift, da Billie Eilish, que não sei se é a mesma, não sei qual é a proposta desses, eu não assisti. Mas esse eu vi e achei muito bom. E fica a dica. E caso alguém queira dizer mais alguma coisa, ou viu mais alguma coisa que se lembrou agora? Não? Não, acho que é isso. Acho que é isso. Então chegamos ao fim desse bloco do podcast. Nós vamos dar uma volta rapidinha, já voltamos. Vai passar algum comercial, alguma coisa aqui para quem vê. A gente não falou, eu não falei no começo, mas vou falar agora. Essa primeira é um episódio que a gente está testando fazer uma versão em vídeo. Então existe a possibilidade, se tu for no YouTube, tu ver os nossos lindos rostos. Rostos. Olá. Ou rostos. Rostos. Restos. Aliás, se tu tá no YouTube, te inscreve aí, cara. Não custa nada. O botãozinho tá aqui embaixo. Não, desculpa, vender o peixe é só lá no final do episódio, Alexandre. Agora a gente respeita o tempo do... Então, agora que vai aparecer alguma coisa assim, dizendo voltaremos logo, ou algo assim. E nós voltaremos logo. E sobe a música.
E estamos de volta com esse episódio macabro de Eu Quero Ver o Filme. Só uma coisa rapidinha que eu esqueci de falar antes da pausa. Eu vou fazer uma coisa que geralmente a gente não faz, mas é tida como meio de mau gosto, talvez. Mas só um detalhezinho da série do Chuck que eu esqueci é que ele tem a participação do Dr. Devon Sawa. Daí tu vai perguntar quem é esse cara? Devon Sawa? Eu vou te dizer Já ouvi agora. falar. É o protagonista do filme Premonição 1. Lá nos anos de 2001, 2002. E, cara, 20 anos depois, eu via o nome dele nos créditos e pensava, tá, beleza. Mal posso esperar pra ver ele na série. E passou metade da temporada, eu, cara, não sei quem é esse cara na série. Daí, quando eu fui ver o rosto dele, assim, hoje em dia, eu, não pode. Foi daqueles momentos, assim, mágicos, foi muito legal. Eu assisti Premonição 1, mas não lembro dele. Faz muito tempo. Ele fez também um filme chamado Mãos Diabólicas, ou Mãos do Diabo, ou algo assim. Que ele tem uma mão amaldiçoada. Que é um clássico também, é muito bom. Idle Hands em inglês. Isso! Idle Hands. Achei. A Mão do Diabo, ou algo assim. Tem a Jessica Alba nesse filme. Aham. É suco de começo dos anos 2000. Ok. Deve ter Nine Inch Nails na trilha sonora, deve ter, enfim. Mas esse não é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje para falar do filme Arraste-me por Inferno, do Matthew... Não era Doutor Estranho hoje? Não era Doutor Estranho? Ah, é verdade. Tá, o motivo pelo qual a gente vai falar do Arraste-me pro Inferno é que o Doutor Estranho sai essa semana no cinema. Mas se tu não ouve no podcast, a gente geralmente... A gente não fala da coisa óbvia, a gente vai atrás da coisa mais complexa. Nós vamos buscar algo na história do diretor, algo mais interessante, ou menos interessante, ou curioso de alguma maneira. Ou o melhor filme dele. Oi? Ou o melhor filme dele. De algum diretor, no caso. Pode ser. Eu não... pode ser. Não sei. Não sei. Nesse caso, enfim. Daí o que eu ia falar? Eu perdi minha linha de raciocínio. E, enfim, nós vamos falar do Arraste-me pro Inferno, de Sam Raimi, o mestre diretor, que também fez grandes obras como Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, Oz, Mágico e Poderoso. Mas talvez mais relevantes para esse podcast, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante 2 e Uma Noite Alucinante 3. E Rápido e Mortal. Que é um filme, assim, que tá no... E Darkman. Tá na gravidade do podcast já. Fiquem ligados pra Rápido e Mortal no futuro, talvez. Tá na nossa órbita. Sim, não esquece do Darkman. Eu já falei do The Darkman. Tu falou? Ah, tá. Então, eu recomendei. Aliás, a gente já recomendou esse filme algumas vezes aqui. Acho que o Leonardo não tava, foi no episódio do Batman. Que eu disse que também é uma comédia tipo Batman. Ah, pode ser. Pode ser. Talvez tenha sido Pra quem não assistiu o episódio do Batman, o Rafael tem uma teoria de que esse novo filme do Batman é uma comédia. Então, se tu quer saber por quê, assiste o episódio. E é uma comédia. Thumb Drive. Enfim. Vamos pra sinopse do filme. Arraste-me pro Inferno. É sobre Christine, que trabalha no setor de empréstimos de um banco. Um dia, ao negar empréstimo a uma senhora idosa, ela é amaldiçoada pela magia dos ciganos? Algo assim? Ou... Esse filme é bem problemático em vários sentidos. É. Mas sim, a mulher é cigana. Sim, a mulher que bota maldição nela é cigana. A partir disso, sua vida vira de cabeça para baixo ao ingerir moscas, comer bolos com olhos e assassinar um gato. Conseguirá Christine se livrar da maldição com o pouco tempo que lhe resta, ou será ela arrastada para o inferno? E aí, jovens, eu não lembrava que esse filme... Eu não lembrava que esse filme era um terrir, cara. Eu não lembrava disso, muito cara. Pastelão. Eu também não. É um terrir, cara. Eu lembrava dele como sendo um filme de terror. Eu até tava pensando, a gente não fala muito sobre comédia. Eu acho que talvez esses filmes sejam uma das primeiras comédias que a gente vai falar no... Assim, cara, é engraçado isso, né? É engraçado isso, porque eu me lembro que a gente foi ver os três, a gente foi no cinema assistir esse filme em 2009. E pelo que eu me lembro, o Alexandre ficou bem assustado, cara. Pois é. E
E a minha memória também, assim, indo na linha do Alexandre, a minha memória é que era um filme muito, muito mais de terror, sabe? E revendo ele agora, pra mim é muito mais uma comédia meio... Não uma... Assim, não, eu não diria escrachado, mas ele é, assim... É tão terror quanto é comédia, assim, sabe? Porque é muito... É muito bobalhão no bom sentido em vários momentos, assim. E eu ouso dizer que tem momentos desse filme, os momentos mais que misturam terror com comédia, que funcionam melhor do que os momentos que são só terror, assim. Eu acho que o filme, quando ele quer te fazer rir, ele funciona melhor até do que um filme de terror, assim. Embora eu tenha gostado de reassistir esse filme. Eu acho que foi uma escolha interessante, assim. E Cara, foi uma experiência... É suco de Sam Raimi, né? É suco de Sam Raimi. Assim, esse gênero, essa mistura específica de comédia física com terror é a criação do Sam Raimi, né? A Morte do Demônio não tanto, é um pouco mais terror, mas Uma Noite Alucinante 2, especificamente, tem essa vibe total. Mas eu também lembrava desse filme muito mais como um filme mais... Não sério, não diria sério, mas muito mais terror do que comédia. Hoje, revendo, eu revi hoje ainda, eu achei ele muito mais comédia do que terror, assim, de uma maneira que me surpreendeu. Mas muito mais mesmo. Cara, dá pra notar desde o começo que o filme não se leva a sério, sabe? E não é aquele terror que ele acaba sendo tosco, não propositalmente, tipo, acaba sendo uma comédia não intencional, sabe? Não, ele é totalmente intencional. Pra mim aqui é o clássico terrir, né? Que é meio que um gênero pós-moderno aí, terror com comédia. E aí, pra mim, desde o começo, fica... Porque tem umas coisas que são muito escrachadas. Né? Tem umas Confesso que eu não conhecia esse termo. E as reações, ou falta de reações das pessoas. Tipo aquela cena que ela tá no banco, começa a sangrar pelo nariz. Essa cena eu acho que é uma das melhores. Ela tá jorrando litros de sangue. E todo mundo... não, você está com um sangramento no nariz. De repente, não, podia se cuidar só, põe um pano, alguma coisa. Tipo... É uma coisa muito absurda. Desproporcional. É, muito desproporcional o que tá acontecendo, de fato. Pra mim, essa é a melhor cena do filme, cara. É a minha favorita. É uma das minhas prediletas também, mas o do jantar na casa da família do Justin Long, eu gosto também. Vamos por partes. Sim. Eu vou ter que falar. O Justin Long nesse filme é... Assim, eles não são casados, então ele é um futuro wife guy. Wife guy, que a gente chama, é aqueles caras que não tem uma identidade própria, eles vivem em torno da esposa deles. Tipo, sabe aquele cara que tu tá na volta com os amigos, tudo que ele fala é esse cara. Esse é um wife guy. Daí, o Justin Long é exatamente isso, misturado com o Ross do Friends. Ele tem uma vibe muito Ross. Ele parece um pouco Ross. É muito incrível. Cara, eu até gosto do Justin Long como ator. Eu não lembrava que ele tava nesse filme. Quando ele apareceu, eu fiquei... Oi? Pois é, eu não lembrava também. Antes de ver os créditos, eu não tinha noção que ele tava nesse filme. E é um... Cara, assim, pra 2009, ele tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Ela usa um flip phone ainda. Que é aqueles telefones celulares antigos que tu dobrava a capinha e, tipo, não tinha internet, não tinha nada. Num ano que já tinha iPhone. Foi o ano que eu comprei meu primeiro iPhone. Mas ainda não era popularizado. Era assim. Não era tão popularizado. Era popularizado. Não era tanto. Eu tinha um. Não era tanto. popularizado. Não. Nós tu não vai nos aplicar isso aí, Rafael. Tu não vai nos aplicar isso aí. Não era. Na época assim. Era uma novidade ainda. Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Tu falou, não. Eu sabe quem foi a primeira pessoa que me mostrou que usava um iPhone? Quem? Tu. Foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha comprado um iPhone e me mostrou. Eu juntei exorbitantes na época, R$1.200 pra comprar aquele iPhone. Pô, pronto, falei. Hoje em dia tá o quê? Tá 120 mil. Por aí. Com o dólar, quase R$1 milhão, eu diria, um iPhone. Mas, enfim, daí... outra coisa que me chamou a atenção é como esse filme... Eu não quero usar a palavra progressivo, que eu também acho que já tá caindo no chavão. Mas esse filme faz uma coisa que é muito curiosa e muito legal ao mesmo tempo. Que ele inverte o papel... Geralmente, o protagonista é o cara e a mulher é a esposa, a namorada, enfim, que tá ali só pra ajudar a história do protagonista. E nesse filme é exatamente isso.
ela é a personagem completa, é a protagonista, e o Justin Long é só o cara que tá ali pra facilitar as coisas. Tipo, ele não ganha um tempo de tela a mais. Geralmente, diretores homens e roteiristas homens, e nesse caso são 2 irmãos roteirizando, que é o Sam Raimi e o Ivan Raimi, o irmão dele. Cara, eles tiveram um brilhantismo, assim, se a gente tá botando a mulher de protagonista, ela é a central da história, ela é o foco. O resto é acessório. Sim. E, cara, é muito raro ver isso até hoje. E o filme já começa expondo uma situação de machismo, assim. Tá, é bem estereotipado, tá? Não sei, tipo... É feito pra ser uma piada, né? Mas não deixa de ser real. Sim, ela sofre. Inclusive, uma das motivações iniciais dela tomar atitude que faz com que ela seja amaldiçoada é porque ela está se sentindo pressionada a tomar uma atitude no trabalho. Ela tem que tomar uma decisão difícil. O chefe dela, a senhora, né? Chega lá pedindo um crédito. Peraí. Recapitulando. Antes disso, ela trabalha no banco, ali no setor de empréstimos. E ela tem o chefe, que tem um cara assim... acho que assim... Talvez 2 níveis acima dela. Tem o chefe geral, que tem uma posição, uma vaga em aberto. Que daí tem até o plano que ela fica olhando pra plaquinha vazia e tal. A gente entende imediatamente que ela quer que é o papel de vice-diretor daquele ramo da... Não é ramo, enfim, daquela... Departamento? Daquela filial. Daquela filial. Isso. E ela quer esse trabalho, ela se destaca, é a melhor empregada que tem ali. A gente só vê 2, mas enfim, ele diz que ela é a melhor. Só que tem um outro cara que é novo, que é o Stu, que é um abobado completo. Sim. E, tipo, ele imediatamente põe... Tá, tu tá aqui há muito tempo, se destaca, não sei o quê, mas o Stu chegou agora, ele tá mostrando promessa. Então tem muita chance dele conseguir a vaga também. E ela fica daí pressionada, daí chega no ponto que o Alexandre vai falar agora. Tipo, antes disso tem uma cena que é, tipo, bem problemática, propositalmente, que é o chefe dela, ela vai lá falar com ele sobre a promoção e tal, e ele acaba mandando ela comprar um sanduíche pra ele. É verdade. É tipo... Ela começa a falar sobre a vaga, daí ele fala... Ela já ia sair, né? Daí ele falou, tu vai lá, então já traz um sanduíche pra mim. E o outro, Stu, chega lá e pede também um sanduíche pra ele. E pede sem maionese, com não sei o quê. Não, ele pede com mostarda. Isso. Daí depois, quando chega o sanduíche, ele diz... tu errou. Eu pedi sem maionese. Daí ela fala pra ele, não, tu não pediu isso. E ele não pediu, realmente. Né? Bom, mostra ela sofrendo essas humilhações ali, né? E daí... e também o chefe dela diz que ela tem que tomar decisões importantes, né? Eu acho que tem uma cena assim. E daí chega a senhora essa, que é uma das protagonistas ali no filme, pedindo crédito, porque ela tá... Acho que ela não consegue pagar a hipoteca e o banco vai tomar a casa dela. Isso. Né? E ela já pediu 2 vezes créditos, o banco já deu 2 créditos para ela, e ela vai pedir para... Como é que é o nome da protagonista mesmo? Agora esqueci. Christine. Ela Brown. Chega, pede pra Christine, me dá mais um crédito porque eu vou conseguir o dinheiro. A senhora Ganush. A senhora Ganush. Daí a Christine vai lá, fala com o chefe dela, ele fala, olha, a decisão é tua, é uma decisão difícil. Daí ela vai lá, pensa e diz, senhora, a gente não pode conceder o crédito. Então, quer dizer, tipo, essa atitude dela já é, que gera essa maldição, já é motivada por essa pressão no trabalho, né? E eu acho que o pouco de crítica social e talvez relevância social que esse filme tem é mais nesse âmbito, né? Nesse ambiente de trabalho, porque depois é mais... Tem a questão da família também. Da família? Que a gente é introduzido pra Christine antes dela chegar no banco e tal. Ela tá no carro repetindo frases com um CD de dicção. Que fala exercício de dicção e ela tá tentando se livrar do sotaque sulista americano. Que é sotaque de caipira, por assim dizer. E daí tem toda a história com os pais do namorado dela, que são de uma família de classe alta, super arrogantes e snobs, que não querem aceitar ela, porque ela é do interior e tal. Então é um filme que fala sobre maldições do inferno e pessoas sendo devoradas por demônios. Infernais. Mas também tem é interessante. O Sam Raimi, acho que ele tem um olho muito bom e muito preciso de como botar essas coisas.
sem transformar o filme numa coisa que ele não pretende, sabe? Uhum. E ele faz isso muito bem. No Homem-Aranha também, ele põe toques, assim, de desigualdade social no meio da história que em outros filmes falta, tipo, contado com o mesmo tato, assim. Mas, enfim, ela nega empréstimo pra senhora Ganush, que se ajoelha no meio do banco, diz pra implora pra ela, se humilhando, e ela ainda nega, chama a segurança e tal. Ela fica furiosa, depois elas se encontram no estacionamento e tem um embate que é surreal. A Christine grampeia o rosto da senhora até que ela arranca um botão da Christine e amaldiçoa o botão. Tem uma mordida de queixo aí no meio desse embate, uma coisa assim. A gente estabelece que a senhora Ganush usa dentadura no começo do filme. Quando ela tá no banco, quando ela tá no banco, ela tira a dentadura pra comer umas balas. Daí no carro, a certa altura o carro anda, ela bate o carro, a senhora Ganush bate com a cara no para-brisa, no painel, perde a dentadura e daí vai morder a Christine e fica dando aquela gengivada, assim. Aliás... Sim, não, mas eu gostei também como... Desculpa, eu gostei também como a senhora Ganush entra no carro da Christine, né? Porque a Christine vê o carro da senhora Ganush estacionado ali também, né? Que é um carro verde. Rapidinho. Sim, é o mesmo carro do Evil Dead. É o mesmo carro do Evil Dead. E esse carro tá no Homem-Aranha, acho que tá em todos os filmes do Sam Raimi. Desculpa, pode continuar falando. Sério? Ele sempre põe esse carro em algum canto. No Homem-Aranha, na garagem do Peter Parker tá lá o carro. Sério? Eu não sabia disso. É muito feio. E daí a Christine vê, né? A senhora Ganush vê o carro da senhora Ganush, daí a Christine entra no carro dela, no próprio carro. Só que daí do carro da senhora Ganush sai um lenço, né? Começa a voar pela garagem e meio que se gruda no carro e daí a senhora Ganush aparece no carro como se ela se transformasse no lenço, assim. É bem surreal. A gente tá pulando um detalhe muito importante. A senhora Ganush é cega de um olho e tem um olho que é... Como é que eu vou dizer? De vidro? Não é de vidro. Acho que é só... removível. Não. Não é removível? Não sei. Não é. Não sei o que tu tá falando. Só é esbranquiçado e estranho, diferente. Sim. É verdade. Que torna ela com um visual meio ameaçador, assim. Ela é... Enfim, é uma velha de desenho animado, né? Ela tem muitos fluidos também, né? Aliás, esse filme tem muitos fluidos. É um esse filme adora muitos fluidos. E todos encontram um jeito de chegar na boca de alguém. Sim. Mas enfim, depois de ser amaldiçoada, aí o filme é tipo... É uma série de cenas que começam normais e ficam engraçadas, tipo aquela sangue do nariz e coisa assim. Não sei o que a gente pode discutir muito delas, porque é tudo visual. Tipo, já eu descrevendo esse ataque dela agora, já fica uma coisa meio, assim, nonsense de falar, porque é extremamente visual, assim. É um filme que tu tem que ver. Sim. E sentir. Eu não falei, aviso spoilers, a gente vai spoiler todo esse filme. A gente já estragou o começo, vamos estragar tudo. Se tu não viu o filme, pausa o podcast e vai lá ver. Daí volta aqui pra ouvir a nossa discussão. Que vai ser divertido, esse filme promete, tem cenas fantásticas vindo ainda. Esse filme, cara, foi uma experiência muito interessante. Eu vi com a Bibi de novo. E ela, logo do começo pro meio do filme, ela falou: esse filme é muito ruim. Não acredito que tô vendo esse filme. Mas, tipo, e ela falava isso e ela tava rachando o bico, mano. Ela tava rindo muito mais do que eu. Mas daí eu cheguei e falei pra ela: cara, mas tu tá rindo o filme inteiro. Como é que tu tá falando que o filme é ruim? É isso, né? Tipo, eu acho que até a percepção que a gente tava falando, a percepção que eu tinha antes desse filme, que ele era um terror, mas na real, eu concordo com o Leonardo quando ele disse que as cenas de comédia, elas funcionam muito mais que as de terror, pra mim, tá? Eu fiquei aflito em alguns momentos do filme ainda. Tipo, eu tenho um pouco de medo nesses filmes de terror. Tipo, às vezes eu tiro o olho quando a situação tá mais tensa. Mas assim, eu falei... Aí a Bi me contestou. Ela falou: mas tu não acredita em espírito, tu não acredita em nada. Como é que tu tá com medo? Tu tá com medo de espírito? Então eu falei: cara,
tem que entender, eu não tô com medo do espírito de nada sobrenatural. Eu tô com medo da edição de som. É disso que eu tô com medo. E aí vem a minha primeira e talvez crítica mais forte que eu tenho a esse filme, que é, cara, como eles usam de jumpscare. É o tempo inteiro e assim, cara... Eu vou dizer agora, eu tenho bronca com isso e pra mim, jumpscare tem uma maneira que funciona bem. Que é, voltamos para o ano de 1979, eu acho. Alien, o oitavo passageiro. Quando a Ripley tá entrando na nave auxiliar para fugir do Alien. E daí tu pensa, o Alien ficou na nave principal, ok. E daí do nada sai o Alien da parede na frente dela. Aí ok, sabe? É o personagem principal tomando um susto do monstro que tá relacionado à história e é um momento de tensão. A gente se assusta tanto quanto o personagem. Maravilhoso. Quando não funciona, é tipo, a pessoa tá andando no supermercado abandonado e de repente um gato pula e derruba uma lata. E, tipo, até é um susto que o personagem toma, mas, cara, não é um susto de história, não é um susto relevante, é só pra te botar um som alto no filme e fazer a plateia... Tipo, cara, sim. Aí não adiciona nada pra mim. É meio que pra tu ficar com aquela impressão, o filme de terror tem que te dar medo. Daí tu sai do filme, nossa, como eu tomei susto, como eu senti medo. Mas, na verdade, é tipo uma coisa fabricada, é uma coisa não... são sustos não é fáceis, parte né? da narrativa. Exato, um recurso fácil. Tu sobressaltar alguém com som, qualquer um faz. Agora, criar o clima que chega ao ponto de perturbar ou te deixar assustado com o momento é um pouco mais difícil. Eu achei que esse filme peca, assim, acho que tem muitos jumpscares e se eles cortassem um pouco na frequência, alguns que são legais funcionariam melhor, sabe? Que tem muitos momentos que tem coisas surpreendentes acontecendo, que gato sai dentro de gente e coisas estranhas assim. Então, dá pra valorizar mais isso ao invés de... Então, algumas ações surpreendem muito mais que os jumpscares, sabe? Tipo, tu falou do gato, a cena que ela mata o gato é do nada, cara. Daí tem o meu segundo personagem favorito do filme, que é o vidente lá. Um médium. Um médium, que é o... qual é o nome do cara? O Ram Dass. Interpretado pelo... Dilip Rao. A gente não falou. A Christine é a Alison Lohman, que é a atriz. Eu não sei vocês, mas eu não lembro de ter visto ela em nada além desse filme. Eu fui pesquisar. Aí que tá, isso é uma coisa que a gente pode falar mais pro final, mas eu fui pesquisar ela depois. Ela não fez muita coisa depois. Ela meio que se aposentou, na real, da carreira de atriz. Pô, ela carrega esse filme, assim, sim. Daí, depois de uma conversa rápida com o médium lá... Eu não sei, como é que a gente vai seguir? Vocês querem falar de cenas favoritas, de personagens? Vamos ir falando. Tipo, a gente pode falar de uma maneira mais solta, mas tipo, ela meio que por acaso encontra esse médium que... E o marido dela, o Justin Long, meio que não acredita muito no namorada, desculpa, meio que não compra muitas ideias do médium, do Ram Dass, mas depois que o médium meio que lê a mão dela, ele fica assustado e diz, tu tá possuída, tu foi amaldiçoada. Tu tá zoada, não vou devolver teu dinheiro, sai daqui. É tipo isso. E depois a gente fica sabendo que o Justin Long ainda não aceitou o dinheiro de volta. Daí fica aquele negócio, ele é um charlatão ou não. Daí mas ela diz, ele pediu o dinheiro de volta. Daí ele diz, mas no final das contas ele acabou ficando com o dinheiro. Sim. Enfim, depois vai ser um personagem bem importante, né? Ele enxerga a maldição nela, né? Que é o tal do Lamia, né? Que a gente nem falou ainda, né? Isso, é o demônio Lamia. Que é uma... Aliás, foi por isso que eu falei laminados no começo do episódio, tá? Pra não ficar um troço solto. Por causa da Lamia. Agora entendi. Que é um demônio que arrasta as pessoas, que depois de não sei quantos dias, não esqueci agora, ele vem e arrasta as pessoas para o inferno, né? Que toma a alma das pessoas e tal. No começo do filme a gente vê isso acontecer com uma criança, é uma cena muito, muito, muito louca. Na casa de uma casa grande lá, muito, muito tri. A abertura é muito legal desse filme.
Sim. Apesar dos elementos meio... eu não sei se a gente precisava trazer uma cultura real e que lida com estigma social e tentar e reforçar isso, sabe? Acho que a gente podia ficar mais na coisa esotérica, abstrata, assim, não entrar em detalhes. Mas, enfim, o filme toma esse caminho. Daí, Tu depois diz dos ciganos? Esse filme é bem problemático em vários sentidos, né? Com a maneira que ele retrata os ciganos e tal, como um povo meio mal, assim, que vai te amaldiçoar. Não digo mal, mas que o misticismo deles é real e... Sei lá, isso sempre cria... Sim, mas como se fosse algo ruim, e como se eles fossem pessoas que sempre quisessem o teu mal e tal. Verdade. Daí depois de falar com o médium, ela fica na dúvida, ele diz que eu tô possuída, mas isso foi só pra me impressionar e ganhar dinheiro, enfim. E ela chega em casa e daí é atacada por um demônio invisível. Ela leva um soco na cara e o Justin Long fica preocupado, achando que a velha foi atacar ela na casa. Ela diz, não tinha ninguém aqui. Ele, não, tinha que tem alguém, tu levou um soco na cara e tal. Daí depois tem... Ela é desacreditada, né? Dizem que isso aí é estresse pós-traumático, né? Meio que desacreditam do que ela tá falando. Daí tem a sequência no escritório, que ela sangra pelo nariz, cria o caos. No meio do caos todo, o Stu rouba os documentos dela. Isso é muito importante, vai voltar daqui a pouco. E daí, logo depois disso, a Christine vai na casa da senhora Ganush e chega lá e encontra a filha dela super mal-humorada, dizendo, minha mãe falou que tu ia vir aqui. Quer falar com a senhora Ganush? Ok, eu vou te deixar entrar, então. Uhum. Daí ela entra lá e vai parar no meio de um... qual é o nome? Não é funeral, não, se fazer não é velório. Funeral. Um velório. Um velório cigano, assim, com gente tocando música e coisa e tal. Ela cai em cima do corpo da senhora Ganush, derruba no chão, cria um caos, momentos trapalhões total. Tem mais uma mordida no queixo também. Tem mais uma mordida no queixo, a senhora Ganush começa a vazar líquido de embalsamento dentro da boca da... E estamos de volta novamente. Para quem nunca tinha visto... Bom, o podcast é impossível ver em vídeo até agora. Mas o Leonardo, às vezes, acontece isso. Ele se reloca fisicamente, ele muda de casa. Mas a gente jura que é o mesmo dia ainda, tá? Sim. Pena que não é, mas é. Não, é sexta-feira hoje. Sexta-feira. Sim, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo de Porto Alegre. Sim. Mas e aí nós saímos do velório da senhora Ganush e vamos para... Ela volta pro médium e ele diz que tu tem que cometer um sacrifício para apaziguar os ânimos do Lamia. Na verdade, eu acho que ela tem que fazer uma transferência, tipo uma transferência de corpos, né? Tipo, passar o espírito não, isso pra é outro depois. corpo, não é isso? Isso é depois. Isso é depois. Primeiro é só um sacrifício animal. Tá. Ela diz, mas eu sou vegetariana, eu não mato nada. Ele, não te preocupa, quando o Lamia vem atrás de ti, tu vai te surpreender com o que tu é capaz de fazer. Daí acho que ela tá em casa, também de novo é atacada por um espírito invisível. Ela sai voando, bate no teto, bate numa estante. E daí ela sai, gatinho. Pss, pss, e ataca o gato e mata o gato. Numa cena desnecessariamente brutal. Enterra o gato no pátio. Daí o Justin Long chega falando com ela, por que tu faz aí no fundo? Ela, não. Então, de boa. Daí eles vão no... ele pergunta, tu tá bem mesmo? Porque esses dias todos ela foi ficando cada vez mais tensa e tendo ações estranhas, tipo enterrar gatos mortos no fundo do pátio. E Justin Long, como uma pessoa sensata, diz, de repente a gente pode... muito importante, eles estão namorando e ela não conhece os pais do Justin Long ainda. E o Justin Long convida ela para fazer o primeiro jantar com os pais. Uhum. E nessa situação toda ele de repente é melhor deixar para depois, a gente transfere para outro dia, porque pode dar algum problema. Ela, não, agora tá tudo bem.
tá resolvido o problema. Demônio, que demônio? Não sei, nunca ouvi falar de demônio. Daí eles vão pro jantar e tá indo tudo muito bem. E é uma das minhas cenas favoritas também, antes de virar o caos, é o diálogo com a mãe. Que começa muito julgando ela. Sim. E, tipo, pegando pesado, assim, coisa de madrasta do mal de desenho animado. Até o momento que ela começa... dá a impressão até que ela cutuca a mãe do... A sogra com coisas falando de... eu fiz isso na fazenda, a gente tinha um monte de ganso e não sei o quê. E daí, eventualmente, ela fala, não, porque o meu pai é... O que ela... É a mãe que é alcoólatra, né? O pai dela morreu. Isso. O pai dela morreu e ela meio que reluta. Ela reluta em falar sobre a relação dela com a mãe. A Christine, né? A Christine, quando ela vai falar, o namorado dela ali, ele meio que, tipo, tenta mudar de assunto, tenta fazer com que ela não fale, mas ela, mesmo assim, fala, eu não tenho uma boa relação com a minha mãe porque ela se isolou depois que meu pai faleceu. E agora ela tem e a sogra problemas com bebida. Insistindo e puxando e empurrando, e ela diz, não, ok, ela é a alcoólatra. Sim, e daí, depois que ela fala isso, a mãe, a sogra, né, ela meio que diz, eu gostei da tua sinceridade, alguma coisa assim, gostei da tua honestidade. Mas vira a chave, a atuação da atriz é muito perfeita nesse momento. Tipo, tu vê que vira a chave e a perspectiva que ela tem da Christine muda completamente naquele momento. É um negócio muito... É um toque muito interessante, muito legal, assim. Mas é um dos poucos momentos que ela fala da relação familiar dela, né? Acho que não é o sei único. Se tem muito mais do que isso. Eu acho que é o único. Né? Acho que é o único. E delas, quando elas começam a conversar, a interagir normalmente, e daí começa a pegar no pé dos homens na mesa. Quando trazem o bolo de... O bolo que ela trouxe. Né? Que ela mesma fez. Sim. E daí ela começa a ver moscas saindo. Um olho. Ela começa a ver um olho no bolo. E daí, eventualmente, ela tá tentando ali, fingindo que tá comendo e relutando em comer o bolo que ela mesma fez, todo mundo comendo, se deliciando. Quando ela cospe uma mosca e todo mundo reage, não, talvez esse tem bolo não seja tão bom assim, Talvez ele seja sujo. Daí ela começa a ouvir vozes e joga um copo na porta e, enfim, destrói com o jantar. Sim, porque ela meio que começa a ouvir o Lamia se aproximando. Né? Deixa eu ver a sombra dele também. Vai embora! Pum, joga o copo. Sim. E o Lamia, o espírito é totalmente zoeiro, né, cara? Depois fica mais evidente isso. Que o espírito é zoeiraço, assim. Tipo, ele não quer só levar ela pro inferno, ele quer, tipo, apatifar antes. Tá ligado? O médium explica lá, são 3 dias de tormenta. Sim. Ele te atormenta por 3 dias e na noite do 4º dia... Não. É pra ser na noite do 4º dia, mas isso muda no filme. Ele te leva pro inferno. Daí o Justin Long chega depois dela jogar o copo na porta e diz, talvez seja a hora da gente ir pra casa. E, enfim, termina aí essa janta. A Christine volta pro médium, que agora pede $10.000 pra fazer um ritual pra ela se livrar do Lamia. E agora que... porque o médium diz que ele conhece uma mulher que pode ajudar, só que daí ele fala, mas tu não... essa mulher que vai te ajudar, ela vai arriscar a própria vida, então tu vai ter que me pagar $10.000, porque ela não vai fazer isso de graça. Tipo. Isso. Ele tá chamando uma outra mulher que é... Enfim, a gente vai descobrir que é a mulher que tá no começo do filme. Qual é o nome? Shandiva. Sean Sandina. Sean Sandina, isso aí. Daí tem a sequência do ritual, que é maravilhosa. Eles trazem uma cabra pra dentro da sala, começam a fazer encantações. O médium faz ela repetir umas palavras, só que ela tem que acreditar nas palavras e tal. E daí tem também um toque genial, que é o ajudante da Sean Sandina, que é o Janusz, que é um cara super iniciantezão, assim. Ela diz, quando chegar a hora, tu faz do jeito que eu te falei
E ele, não, beleza, pode deixar, tá comigo, tá com Deus. Daí a coisa tá acontecendo, a mulher incorpora o demônio, a Christine consegue botar a mão dela em cima da cabra, o que faz com que o demônio passe pra dentro da cabra. A cabra fala. A cabra fala, que é fica enlouquecida. Momento incrível. Que é genial. Daí o... O cara deveria matar a cabra pra matar o espírito que tá dentro da cabra. É isso, né? Isso. Porque o Alarme tá dentro da cabra agora. Com um facão, né? Daí ele chega com o facão, erra completamente, porque a cabra se mexe, e morde ele, e daí ele é possuído pelo demônio. Acontece um monte de coisa bizarra. Sim, porque ele corta a corda que tá prendendo a cabra. Daí a cabra solta, mata ele, ataca ele e entra no corpo dele, né? Não é Janusz o nome dele, é Milos. Milos, isso, desculpa. Milos. E aí ele começa a voar e fazer coisas bizarras. E dançar. Dançar voando. Dançar voando, exato. Aí tem o retorno da voz tradicional de demônios do Sam Raimi, que é só uma voz com um efeito que a gente chama de oitavador, que ele repete o que tu fala ou toca no instrumento uma oitava acima ou abaixo, no caso ele põe abaixo, então fica aquela voz bem low, um som bem lo-fi, assim, bem, como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer bagaceiro, mas bagaceiro de demônio, mas funciona muito, dá aquele clima cômico pra coisa. Daí a Sandina eventualmente acorda e faz um encantamento lá que bane o demônio. O que tu queria falar, Alexandre? Não, eu queria entender se tem alguma relação das cabras com os filmes de terror, se tem alguma simbologia, porque acho que tem. Mais de um já vi utilizar, né? A cabra tá 100% ligada recentemente à magia negra. Mas recentemente a bruxa, né? Que explorou muito essa figura da cabra, né? Cabras geralmente estão envolvidas em sacrifícios animais, ou rituais satânicos, ou enfim, diversas coisas. Se procurar, tu vai encontrar... Bom, cabras também são usadas na representação de demônios. Muitos demônios têm cabeça de bode ou de cabra, enfim. Sim. Tem toda uma simbologia entrar por trás disso. Daí depois disso acontecido, a Christine fica feliz e o médium chega, não. Ela não é capaz de banir o demônio de fato, ela só expulsou temporariamente do corpo que o demônio estava. Na verdade, o que está te importunando é que tu tem algum objeto que foi amaldiçoado que está contigo ainda. Daí a Christine descobre, ela lembra, lá no começo do filme, a senhora Ganush tirou meu botão e amaldiçoou o botão. Casaco, Então, ele pega o botão, põe dentro do envelope, fecha. E daí a coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, ela tá no carro com o Justin Long, que tá levando ela para casa, ela derruba todos os papéis no chão do carro, e a gente sabe, o envelope vai ser o errado, ela acha o envelope. Eu não pensei nisso, eu juro que eu não pensei desculpa, nisso. muito antes disso. No começo do filme, para estabelecer a relação feliz deles, ela chega, meu querido namorado, eu tenho um presente para ti. Uma moeda rara que eu encontrei no banco. Sim. Ele, muito obrigado, porque eu sou um nerd colecionando moedas ainda, depois de adulto. Daí ele pega e põe a moeda dentro de um envelope branco também. Foreshadowing. Sim. Daí ela derruba todos os papéis do carro, fica desesperada ali. Ele, não te preocupa, depois eu arrumo os papéis. Ela, não, eu preciso de uma coisa. Ela acha um envelope, tem uma coisa redonda dentro, aproximadamente do tamanho de um botão. É o botão, com certeza. Óbvio que é o botão. Por que seria outra coisa? Não, mas aí tem uma coisa interessante aí depois com essa questão do botão. Que é um dilema ético que o filme apresenta, né? Pra mais ela. Ela tem que escolher se ela vai matar alguém, basicamente. Quem é que ela vai matar? Se ela der o botão pra uma pessoa, a pessoa que tiver o botão vai ser amaldiçoada. A pessoa tem que aceitar o presente. Pessoa daí. E daí ela é responsável por mandar alguém pro inferno com o demônio. E daí tem uma sequência que é uma das minhas favoritas do filme também, que ela tá sentada numa diner americana de noite, que tá lotada bizarramente. Bom, não sei se bizarramente, não sei, não é da minha experiência. Mas tá cheia de gente, e ela começa a olhar uma família, olha um casal meio que discutindo, não, mas eles se amam. Daí vem um velhinho com um respirador, ela pensa, é nesse cara que eu vou.
Ele tá morrendo sozinho na vida. Daí ela já tá indo na direção dele quando chega uma senhora de muleta. De bengala. Entrega uma coisa pra ele. Ah, meu querido, eu te amo muito depois de todos esses anos. Sei lá, não, eu não consigo dar isso pra ninguém. Daí ela chama o Stu, pensando, não, o Stu... O Stu é o colega dela do trabalho. Que roubou os documentos dela. Em toda essa história... Putz, tem um monte... Tá, tem alguns detalhes de história que talvez a gente tenha pulado por cima. Que ela tava prestes a ganhar a promoção porque ela tinha fechado um acordo gigantesco com um cliente, uma empresa grande, que ela mesma viu no jornal e foi atrás e buscou e fez acontecer. Então, fez todo o projeto, né? Todo o protocolo, alguma coisa assim. Então, seria inegável. Se aquilo fecha, ela é a melhor funcionária do banco. Sim. Daí, misteriosamente, no dia que ela tem o sangramento... Não, no dia seguinte ao teu sangramento, ela fala com o chefe diz, não, desculpa, o acordo desandou, um outro banco chegou e se atravessou e levou o cliente embora. Daí ela fica totalmente arrasada, o Stu agora é praticamente certo que vai ganhar a vaga. Daí ela chama o Stu, mas ela nem se liga nisso, na verdade. E isso é uma coisa interessante que vai acontecer agora. Que ela chama o Stu pro diner, pensando, eu não gosto desse cara, ele vai pegar minha promoção, então eu vou ferrar com ele mesmo. Ele chega lá, eles começam a conversar, e eu não lembro que ameaça ela faz, eu vou te dar isso. Qual é que é se tu não aceita esse presente, senão eu vou contar tudo pro chefe, acho que era tipo isso. Isso, só que ela só joga de madura, ela não tem certeza, mas ela fala que ele que sacaneou o negócio e ele acusa o golpe imediatamente. Ele que se entrega, na verdade. Que eu achei um toque legal também. Sim. E daí ele começa a chorar, se desesperado. Não, a minha mãe não pode saber, não conta pra minha mãe, não sei o quê. Não, meu pai. Meu pai? Meu pai não pode saber. Eu tô trocando tudo hoje. Pai, mãe, tá tudo na mesma. Mas, no final das contas, ela não consegue dar o botão pra ele também. Ela é muito... Ela simpatiza demais com as pessoas, não consegue dar o botão pra ele. Vai falar com o médium. Ela liga pro médium e pergunta, eu não consigo passar isso adiante. Tem alguma possibilidade, de repente, de eu devolver pro defunto? Daí o médium procura lá nos livros dele e fala, existe precedente para maldições serem passadas para pessoas já falecidas na cultura cigana. Então, possibilidade existe. Daí, então ela sai decidida da diner com o botão dentro de um envelope. Botão dentro de um envelope. Sim. E vai até o cemitério. Ela tem um embate com o paninho do começo do filme, que é maravilhoso. Que é verdade. Senhora Ganush ainda. Mas eu queria fazer um comentário, porque daí teve momentos que eu fiquei um pouco confuso. Teve momentos que eu fiquei um pouco confuso, porque às vezes o que aparecia para assombrar ela era a Lâmia, só que em outros momentos era a Senhora Ganush. Sim. Tipo, uma assombração da Senhora Ganush, tipo nessa cena quase final do carro, que de novo o rosto da Senhora Ganush que aparece no pano. Que invade, mas também tem daí isso eu achei um pouco confuso, sabe? Quem é que tá assombrando ela? É o Lâmia ou a Senhora Ganush, ou é a Lâmia se transformando na Senhora Ganush? Eu acho que é o Lâmia se transformando. Mas eu achei um pouco estranho, sabe? Um pouco no sentido de por que o Lâmia faria isso, sabe? Eu achei um pouco, não sei se fez tanto sentido narrativamente pra mim falando. Assim. Que é a resposta real ou a resposta dentro da ficção? As duas, pode ser as duas. Tá, dentro da ficção é porque demônios, eles gostam de brincar contigo, então eles pegam traumas passados e põem de volta no teu rosto. Na realidade de fazer um filme, tu tem que pegar as cenas que aconteceram no começo do filme e botá-las de novo em outro contexto pra te assustar. Então é por isso que Sim. Que é a única coisa que a gente tem pra se abraçar. Se aparecesse um demônio randômico, a gente não ia talvez ter o mesmo impacto. É que isso é uma coisa que me chamou a atenção também nesse filme, que quando eu falei antes que pra mim parecia um pouco mais comédia, porque pra mim os momentos de comédia funcionam um pouco melhor, mas eu observei que tem vários momentos no filme que, tipo, é uma cena onde explica alguma coisa, acontece alguma coisa pra história, e daí no meio disso tem uma cena de susto. Uma cena de terror, sabe? É tipo, a Christine, sei lá, tá no banco fazendo alguma coisa, daí ela volta pra casa e o Lâmia assombra ela.
Sim. Começa a bater nas portas, começa a tentar invadir o quarto. E daí tá, daí ela vai fazer a Christine vai fazer alguma outra coisa no banco ou com a família do namorado. Daí corta pra uma cena onde ela é assombrada. Tipo, pra mim isso ficou muito evidente numa cena que também acho que ela tá no trabalho, ela volta pra casa e ela entra tipo num depósito que ela tem na casa dela sim! pra pegar. Essa cena é incrível. Mesmo? Pra pegar pertences. Era tipo isso, quando né? ela precisa dos $10.000 pra pagar pro médium, que ela começa a juntar tudo que ela tem, que tem algum valor em casa. Ela vai pra... Isso também é uma referência ao Evil Dead, que é uma cabana de ferramentas. Começa a pegar algumas ferramentas. Quando daí a senhora Ganush aparece, começa a enfiar a mão dentro da boca dela. E daí, como todo mundo, ela tem uma bigorna pendurada no teto da cabana. Sim. E ela pega o patinho e corta a bigorna pra se livrar da... Sim, não, mas pra mim essa cena é um exemplo, sabe? Ela vai pegar essas coisas no depósito dela e aparece a senhora Ganush, que assombra ela durante 5 segundos, a cena termina e ok, vamos voltar pra história. Tipo, eu achei algumas cenas de terror um pouco metidas no meio, assim, sabe? Tem bastante disso. É aquela velha coisa, agora temos que ser uma cena de susto, sabe? Só que pareceu muito isso, assim. Agora no meio da história tem que ter uma cena de susto. Essa é a minha segunda crítica do filme, que eu não tinha conseguido articular até te ouvir falar agora, e é verdade. Esse filme, um dos problemas dele é que ele se torna previsível, porque é literalmente isso. É uma cena séria, uma cena de terror engraçada. Uma cena séria, uma cena de terror engraçada. Uma cena séria. E é o filme inteiro isso. Então, tipo, a certa altura tu fica um pouco... tá, ok, eu sei o que vai acontecer em seguida. Quer dizer, não exatamente o que vai acontecer, mas enfim, tu sabe mais ou menos. Tu tem alguma ideia. E outra coisa, daí... Tá, só pra fechar isso, outra coisa legal que eu achei, aí já é um elogio ao filme, é que ela tenta ela penhora todos os pertences que ela consegue juntar e não consegue dinheiro suficiente. Ela consegue nem metade, assim, acho que é $3.500 que ela consegue, algo assim. Não é pouco dinheiro, mas não são os 10 mil que ela precisa. Daí a reação dela é ir pra casa, chorar e comer sorvete, como qualquer ser humano. É uma coisa que a gente raramente vê em filmes e eu fiquei muito feliz. Quando daí o Justin Long chega em casa e diz: não, tu tá triste? Não, eu paguei a Medium. Mas você nem acredita nisso. Né? Mas eu sou... Não, mas só um pouquinho, eu vou ter que discordar de ti. Diga. Ter que discordar de ti. Tem vários filmes que as pessoas tristes comendo sorvete, vários filmes. Nesse tipo de filme é raro. No filme de terror? Mas é uma comédia. Eu achei que tu ia discordar porque tu ia dizer que as pessoas não precisam comer sorvete só quando estão tristes. Tem que comer sorvete tem que comer sempre. Sorvete sempre, pessoal. Mas é que esse é um toque importante do filme. Ela é intolerante à lactose. Ela tá em crise, ela tá passando por cima disso. É verdade. É verdade. Daí, voltando para o que está acontecendo no filme agora, ela chega no cemitério, cava a tumba da senhora Ganush. Uma cena maravilhosa também. Uma cena incrível, a cena mais Sam Raimi do filme. Ele abusa de Dutch angles, câmera que é meio... Aliás, eu não falei, mas o filme todo ele faz Dutch angles e é um movimento de câmera que termina num Dutch angle, né? Não é simplesmente o Dutch angle é a câmera fora de nível, câmera torta, na diagonal, digamos assim. Só que nesse filme ele não é só enquadramento, é um movimento de câmera que termina nesse enquadramento, né? Ele utiliza esse recurso várias vezes. Né? Isso é uma das marcas registradas dos terrores dele. O Evil Dead faz isso o tempo inteiro. Também é coisas desenquadradas ou que vão de um pro outro rapidamente, ou que corta de um pro outro, enfim, e faz todas as variações possíveis de Dutch angle. E sempre muito bem, sempre muito gráfico, assim. Ele é um cara... Sam Raimi tem um talento visual muito interessante, eu acho. Mas, enfim, tem um momento mais B10 da Christine, que ela cava o caixão, encontra o corpo, abre a boca com a pá, enfia o envelope na goela da velha, chuta a boca dela fechada, agora tu vai engolir. E daí começa a encher de água a cova, ela mal consegue escapar. A certa altura ela tá com o corpo abraçado nela e o corpo meio que se abraça nela, né? Daí cai uma cruz de metal na cabeça dela, ela desmaia, e a gente pensa, ela morreu, o que vai acontecer agora? Quando tem uma outra referência a morte do demônio, até a capa do filme, que é a mulher saindo na morte do demônio da terra. Nesse é da água, mas é a mesma mão saindo, a mesma coisa. O enquadramento é um pouquinho diferente só. Daí ela, ok, tá tudo bem agora, já é dia, acorda, tudo fica super saturado e alegre e feliz.
Daí ela tá indo... Ela fala com o chefe, você já conseguiu a promoção, mas volta segunda-feira que nós vamos conversar sobre isso. Vai curtir o teu fim de semana, curte teu tempo livre, teu tempo, você tem muito tempo agora. Daí ela vai pra estação se encontrar com o Justin Long, que eles vão pra algum lugar, a gente não... acho que eles falam pra onde eles vão, mas eu não lembro, não me importa. Não lembro também, Ela compra um casaco novo na estação de trem. Ela vê um casaco, se apaixona, compra lá impulsivamente. Os dois estão super apaixonados, não sei o quê. Quando o Justin Long fala, quem é que quer dar... Não, mas calma. Ele comenta do casaco novo dela, né? Ele comenta e ela fala, eu nunca mais quero usar o antigo. Não vou mais usar o antigo. E daí ele fala, tipo, que pena, porque eu encontrei esse botão aqui que eu acho que é o teu casaco antigo, né? Foi isso que, é isso que ele fala. E você viu minha moeda? Porque ele tem que entregar tudo. Sim. E dela se dá conta, não, que tava no envelope que eu deixei no túmulo da senhora Ganush, não era o botão, era a moeda dele. Ou seja, ela continua com o botão agora, e ela continua amaldiçoada, e daí ela cai nos trilhos de trem, os infernos se abrem, e o diabo pega ela, e o Justin Long testemunha tudo. E daí, cartela de título, Drag Me to Hell, gigante na tela, parece, e é maravilhoso. Cara, como é que ela cai no trilho? Como é que ela cai no trilho? Ela toma um susto e vai indo pra trás. Ela vai indo pra trás e desaba. Não é nem um susto, é só com a informação que ele fala. E a cara de pavor do Justin Long foi uma das melhores caras de pavor que eu vi no cinema. Ele realmente ali ele tá atuando pela vida dele. Tá? Sim. Com um olho... como é que mesmo? Esbugalhado. Não, é mais marejado mesmo. Tá? O cara tá chorando mesmo. Tá, tipo, uma baita atuação pra um momento que é super engraçado, na verdade. A gente pensa que ela vai ser atropelada por um trem e daí o chão se abre e mãos do inferno começam a puxar ela. Ela é literalmente arrastada pro inferno. Título do filme e créditos. E aliás, mas a gente não comentou que a primeira cena do filme também é isso, né? Também é uma pessoa sendo arrastada para o inferno. E também aparece Drag Me to Hell em letras garrafais. E também aparece, sim. O Justin Long, ele é meio uma mistura de Ross com Keanu Reeves. Eu vou dizer, é verdade. Eu vou dizer que eu gosto bastante dele como ator. Ele tá muito Ross nesse filme. Eu não lembrava disso. Fiquei chocado. Não achei tanto. Cara, troca pelo David Schwimmer, não muda nada. Talvez até ganhasse. Eu talvez prefira o David Schwimmer do que o Justin Long. Eu não. David Schwimmer é bom. Mas então, gente, acho que considerações finais? Mas já finais? Se tu tem qualquer outra coisa pra falar, fala agora. Cale-se agora ou fale para sempre. Ou arraste-se para o inferno. Eu revendo o filme, eu gostei. Tipo, é engraçado, assim, porque eu acho que tem poucos filmes que tu vê. Pensando bem, acho que. Eu não me lembro de outro filme. Deve ter tido, mas não consigo me lembrar agora. Não consigo me lembrar de outro filme que eu vi na primeira vez pensando que era de um gênero de filme, no caso terror, e revi, pensei, não, mas é mais comédia. Ou, tipo, não é tão terror assim. É meio que, tipo... É engraçado isso, né? Como a nossa percepção muda, assim. Porque a primeira vez que eu vi, eu me lembro de até ter ficado bastante assustado com o filme. E de ter achado que era um filme mais pesado, assim. Mas agora, revendo, pra mim, tipo, eu muito mais ri do que senti medo nesse filme, sabe? Sim. Tipo... mas é bem Sam Raimi, assim. É bem a marca dele, assim, né? E pena que depois o filme seguinte ele fez foi o Oz, não funcionou tão bem, né? Nem um pouco. O Oz é horrível. Mas o Drag Me to Hell eu acho que é bem assim, é bem uma parece que de certa forma é pra onde ele tinha que ir depois de fazer os 3 filmes do Homem-Aranha, né? Tipo, meio que voltar às raízes, assim. E até eu me lembro de ver uma entrevista dele, quer dizer, eu procurei, né, agora depois de rever o filme. E o cara que tá entrevistando ele, tem no YouTube essa entrevista, o cara pergunta pra ele qual é, né, o que mudou, assim, tipo, de fazer os filmes do Homem-Aranha pra fazer o Drag Me to Hell. E daí o Sam Raimi comenta que, o que mudou foi um pouco a percepção dele de como contar uma história, né? Porque tem ali um plano no Drag Me to Hell, que acho que é a Alison Lohman saindo de casa, e
E o Sam Raimi conta que queria usar uma grua, que grua é tipo uma câmera numa espécie de Guindaste. guindaste. E ele queria, sei lá, que a câmera subisse, mostrasse o pôr do sol e depois descesse pra mostrar a Alison Lohman saindo de casa. E daí o assistente de direção do Sam Raimi diz: não, a gente não tem tempo e dinheiro pra isso. E o Sam Raimi diz: então o que eu fiz? Eu só botei uma câmera fiz um plano bem fechado da Alison Lohman, com uma luz forte do lado dela, uma luz vindo fora de quadro, que o espectador ia ler aquilo como sendo pôr do sol. E daí ela entra em quadro, olha pro lado, o sol tá na cara dela e ela sai de quadro. E isso eu contei a mesma coisa que eu contaria com a grua. Então é isso que ele diz, assim, que tipo mudou um pouco talvez a grandiosidade do que ele tinha antes na mão dele, né? Durante os filmes do Homem-Aranha. Com aquela escala de filme o cara se acostuma mal, né? Porque praticamente tudo é resolvido com dinheiro. Sim. Ao invés a gente já fez vários filmes em Hollywood, a gente sabe, né? Sim, nós temos experiências largas com isso. Sim. Não, mas tipo, de ver documentários, de ver vários depoimentos de gente. Sim. Isso aí rola muito, sabe? De tu ter que te adaptar. E às vezes a adaptação sai melhor do que planejado, assim. Isso me lembrou uma experiência que eu tive. Eu dirigi um curta-metragem em 2015, chamado O Movimento do Escuro. E, assim, teve uma diária que a gente tinha uma cena que se passava num camarim. E a cena, eu tinha decupado, sei lá, uns 6, 7 planos para aquela cena. Só que a gente estava quase estourando o tempo da diária. O pessoal precisava ir embora e tal. E a gente tinha recém chegado ali, a gente tinha outras locações por perto, e a gente tinha pouco tempo para fazer aquela locação. E chegou no momento que eu falei, cara, eu vou ter que resolver essa cena aqui em um plano. E eu tinha vários personagens com diálogo, né? E aí, pensando, e eu vi que um camarim tinha um espelho, um grande espelho. A gente enquadrou de uma forma que o espelho, que algumas personagens estavam em primeiro plano e outras estavam refletidas no espelho e todas apareciam com chance de falar, ser enquadradas num diálogo, sabe? Então, tipo, esse tipo de coisa, às vezes a situação, falta de orçamento, claro, se eu tivesse mais orçamento, poderia fazer mais uma diária, mas também não tinha, entendeu? Sim. Isso meio que estimula a criatividade, às vezes, né? E eu achei que o resultado ficou mais interessante do que eu tinha decupado. Eu me lembro desse plano. Agora tu comentou, eu me lembro. Tipo, eu me lembro vagamente, né? Não me lembro exatamente, mas eu me lembro dele. Sim. E eu gosto muito de cenas e de diretores que resolvem cenas com poucos planos, assim, sabe? Eu acho isso bem... Quando é que tu vai dirigir teu próximo filme, Alexandre? Não sei. Quando é que eu vou dirigir meu próximo, eu também não sei. Mas espero que seja breve. E, cara, a minha percepção foi bem parecida com a do Leonardo sobre O Arraste-me pro Inferno. Foi muito curiosa essa experiência, porque eu não sei, sinceramente, como é que o Alexandre de 2009 pensou que esse filme era um terror. Sabe? Assim, tipo, eu fiquei duvidando de mim, assim, pensando, cara, que tu achou? Como é que tu achou isso desse filme? Porque eu fui preparado para assistir esse filme como se fosse um terror. Tá? E a minha cabeça estava preparada no modo terror. Aí eu comecei a assistir o filme, então, pera um pouquinho, eu vou ter que mudar a minha forma de encarar isso daqui, né? Porque isso aqui não é um terror, isso aqui quer dizer, é um terrir, é uma comédia, né? E poucas vezes isso acontece. Acontece bastante de, tipo, tu reviu um filme, não gostei tanto, ou gostei muito mais agora. Mas de tu mudar a percepção de gênero do filme... É raro, geralmente. É raro, né? É bem raro. Não sei se naquela época... não sei se naquela época aquilo era considerado mais terror. Não sei se, pra mim, eu tinha uma leitura de que essas cenas tão exageradas cabiam dentro de um gênero sério de terror. Então... talvez não, acho que é só uma questão de percepção mesmo, porque... Eu lembro que na época tava... assim, uma das influências principais do Sam Raimi, apesar de ser um diretor identificado com terror, são os Três Patetas. E ele faz referência aos Três Patetas o tempo inteiro. Seríssimo. Tem até uma das gags mais comuns dos Três Patetas, que é o Moe botando os dedos no olho do Larry, e daí eventualmente o Larry põe a mão no meio e o Moe vai com os dois dedos. Isso acontece até no Evil Dead 3. Tem uma referência direta a essa cena. O nome que o Sam Raimi dá para os dublês, pelo menos nos primeiros Uma Noite Alucinante, é Fake Champs, que tem toda uma história dos Três Patetas, que um dos personagens do Champ
teve que trocar de ator. E daí tem várias cenas com dublês e pessoas se passando pelo Champ. E daí os fãs de Três Patetas até hoje assistem e tentam achar os fake Champs. Então os dublês no Uma Noite Alucinante também eram chamados de fake Champs em homenagem aos Três Patetas. Ah, que legal. Tem várias legal. coisas assim, Sim. Então, nunca foi feito pra ser levado 100% a sério. Sempre foi feito pra ser um filme divertido. Mas eu concordo. Também tive... É que assim, eu não sei o quanto disso é minha lembrança que mudou o filme. Ou talvez eu não tenha achado tão divertido. Pra mim, hoje, o filme voou. Quando eu vi, ele passou, assim, rapidíssimo. Achei bem bacana. Ri do começo ao fim. Algumas coisas, assim, eu tive minhas críticas pontuais, assim, que só por ser mala, que tem que achar defeito em tudo que é filme que eu faço, mas, tipo, é uma experiência divertidíssima. Sim. Como entretenimento, ele funciona do início ao fim pra mim. Assim, tipo, não é o filme... sem dúvida. Ele não é o filme que tem mais conteúdo, assim, conteúdo social, assim, não tem as discussões mais profundas, mas ele nem se propõe a isso, entendeu? Não precisa ter também. Né? Ele tem mais do que tu esperaria, inclusive. Que é surpreendente. Exato. Sim. Sim. Mas como entretenimento, cara, é um filme divertido. Algumas situações são muito inusitadas. Tem esse problema que o Rafael falou de, às vezes, ele começar a ficar muito previsível, né? Cai meio que numa forma. Mesmo assim... passa tranquilo. Não é... Como eu falei, isso é bronca de quem tem que achar algum motivo pra reclamar. Sim. Dá um certo desgaste assistindo, mas no geral... Então, isso amarra a nossa conversa de de Arraste-me pro Inferno, do Eu Quero Ver o Filme. Eu quero ver o inferno. Eu quero ser arrastado para o filme. Arraste-me para o filme. Seria um bom nome. Se alguém quiser, a gente não vai usar, infelizmente, não podemos. Como não vamos usar? Vamos usar sim. Vamos usar, Arraste-me para o Filme, tá registrado. Isso aqui conta como mandar uma carta para nós mesmos. A gente vai botar um botão no envelope também, vai dar tudo certo. Ou uma moeda. E agora a gente chega naquele momento que ninguém se preparou. Não. Que é filmes relacionados a esse, ou que tu recomendaria baseado nesse. Eu tenho uma quebra. Posso só falar uma curiosidade antes da gente ir para esse bloco? Bloco então, Curiosidades com o Leonardo Wittmann. A gente tava falando antes da Alison Lohman, né? Que faz a Christine Brown, que é a atriz principal. E, aliás, tem uma curiosidade, porque o nome dela no filme é Christine Brown. E de acordo com curiosidades do IMDb, e agora eu tô roubando o papel do Alexandre, também seria uma referência a Carrie, a Estranha. Porque a Carrie, no livro no livro do Stephen King, no filme do Brian De Palma, que depois teve outras versões também no cinema, ela se chama Carrie White. E aqui no Drag Me to Hell é Christine Brown, né? O primeiro nome é com C e depois é uma cor, né? White e Brown. Mas eu fui dar uma pesquisada sobre Alison Lohman, porque de fato, assim, eu depois que eu reassisti o Drag Me to Hell, eu pensei, mas onde mais eu vi ela? Porque eu não me lembrava de muita coisa com ela depois, assim. E acabou que o Drag Me to Hell meio que foi o principal filme que ela fez, assim, como protagonista. Depois de Drag Me to Hell, ela fez mais 4 filmes. Gamer, em 2009, The Vatican Tapes, em 2015, Urge, em 2016 e Officer Down, em 2016. Qual filme? O Vatican Tapes eu vi. Tu viu? Vi. Mas parece que ela só faz pontas nesses filmes, assim. Então tu vê que, tipo... ela não fez muita coisa depois. Eu fui um pouco atrás, assim, do porquê e tal. Parece que ela meio que se aposentou da carreira de atriz e foi se dedicar mais à família, assim. Ela se casou com um dos diretores do Gamer, que eu me esqueci o nome dele agora, e, enfim, eu acho que optou por se dedicar mais à família, mas parece que ela também tem um site de atuação e ela dá aulas de atuação nesse site. Massa. Gamer com Gerard Butler. Esse filme exatamente. É uma bizarrice. Não é bom. Exatamente. Não assista. Mas curiosamente, não sei se curiosamente, assim, mas eu fui atrás dela até no Twitter, assim, encontrei umas coisas um pouco questionáveis, tipo dela escrever algumas citações sobre atuação de outras pessoas. Tipo, dela citou, tipo,
citou declarações sobre o que é atuar, por exemplo, para o Johnny Depp. Ela escreveu isso, uma citação do Johnny Depp sobre o que é atuar, e botou isso no Twitter, mas umas 2 ou 3 citações do Johnny Depp. Eu só achei um pouco estranho ela fazer isso bem na semana que o Johnny Depp está sendo julgado, né, por toda aquela relação tóxica que ele tinha com a Amber Heard. Mas eu achei estranho, mas não sei também. Um pouco confuso, assim. Achei um pouco, talvez, momento ruim. Mas para mim, além disso, ela também retweetou tweets do Elon Musk. E teve um tweet que acho que ela agradece ele por alguma coisa. Então eu achei um pouco... Que beleza. A gente tava chegando no final do episódio sem citar o Elon Musk e toda a confusão. A gente vive na nossa bolha aqui, que a gente só vê filmes e fala deles. O Leonardo conseguiu furar nossa bolha. Pô, Leonardo. Os filmes tem desdobramentos na realidade, afinal são feitos por pessoas. Com opiniões políticas. Tudo se passa no reino da fantasia e ficção. Bom. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Isso é verdade. Nunca isso... Bom, eu já falei, enfim, não vou falar de novo. O pessoal que ouve o podcast vai ficar... Que negócio, essa frase aparece no final de todo filme. E em filmes políticos, especificamente, ela aparece sempre. E nesses filmes que tem algo mais relevante à sociedade a falar, eu sempre fico achando, cara, não é coincidência. Esse cara põe isso só porque é obrigatório, sabe? Enfim. Mas agora sim, chegamos ao bloco que ninguém se preparou, que é recomendar filmes que tu viu, o Arraste-me pro Inferno, e pensou, esse filme, pra quem gostou desse filme, aquele filme vai ser muito bom. Por que ninguém se preparou? Eu me preparei. Então começa por ti, Leonardo. Não, começa o Alexandre, Não, eu vou dizer que eu me preparei mais ou menos, na real, porque eu vou ser bem óbvio. E, assim, eu vou recomendar os 3 filmes do Homem-Aranha. Tá, os 3 filmes do Miranha, dirigidos pelo Sam Raimi. Peraí, o De Volta pra Casa, o Sem Volta pra Casa... Não, o Alexandre tá falando dos filmes bons. O Alexandre tá falando dos filmes bons do Homem-Aranha. Eu tô falando dos filmes bons do Homem-Aranha. Não tá. Cara, a gente já chegou a falar sobre isso, que esses filmes do Homem-Aranha, eles meio que fazem parte de uma retomada dos filmes de super-herói, né? Ali no começo dos anos 2000, depois vieram os... Eu não diria nem retomada. Eu acho que ali começa a tomada. Os filmes de super-heróis. É a tomada. É o Homem-Aranha e o X-Men. Os filmes do X-Men, pra mim ali é a tomada. Sim, E depois veio essa explosão, essa profusão de filmes, né? Também com o sucesso dos filmes do Nolan, do Batman, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. O segundo filme do Homem-Aranha, pra mim, eu acho que é o melhor. Sim! Tá? Dirigido 100%. Pelo Sam Raimi. Alexandre, eu não sente frio de noite, porque tu tá coberto de razão. Eu só vou dizer uma coisa, cara. Por coincidência, tava passando Homem-Aranha... Quando é que eu vi o Drag Me to Hell? Acho que foi no domingo. Por coincidência, tava passando Homem-Aranha 2 sábado na TV fechada. E, cara... Nas palavras de Leonardo Wittmann, é um sinal. É um sinal. Mas, cara, eu vi aquela parte... Exatamente aquela parte onde ele desiste de ser o Homem-Aranha. Daí no dia seguinte ele tá andando pela rua e tá tocando... Keep falling, my head, keep falling, my head. Cara, e eu fiquei meio constrangido, assim, eu confesso. Porque depois, tipo, ele fica super feliz. Porque tu te identificou, né? Tu pensou, o Peter Parker sou eu. Isso é embaraçoso. Pode ser, eu não entendi o que tu quis dizer com isso, mas tudo bem. Tem uma hora que a imagem dele congela dando um sorriso e parece uma coisa muito brega, cara. Sim, é brega. Eu quero rever isso, mas eu achei... Mas é brega de propósito. Era um pouco diferente. Pode ser que vendo hoje eu não achasse a mesma coisa. Faz um tempão que eu assisti quando os filmes saíram e tal. Tá, depois eu revi, mas não faz muito tempo. Na minha memória, o segundo é o melhor. E eu também queria deixar recomendação para quem viu o último filme do Homem-Aranha, porque ele referencia bastante esses 3 filmes, né? Tem personagens, né? Acho que agora não precisa mais conter os spoilers, porque eu acho que meio que já tá meio que difundido aí, mas tem muitas referências a esses filmes do Homem-Aranha no último filme do Homem-Aranha com o Tom Holland, né? Então, acho que vale conhecer quem ainda não viu, né? E tu, Leonardo? Então, eu não procurei essa referência agora, não foi agora, procurei bem antes. Mas, às vezes é bom fazer as coisas por improviso.
Eu vou recomendar um outro filme de terror com o Justin Long, que é um ator que eu gosto bastante. Aliás, ele não fez muitos filmes de terror, mas ele fez um que eu me lembro. Eu acho que foi um dos filmes de terror que talvez mais tenham me impactado em determinado momento da minha vida, que foi Olhos Famintos. Ah, tu não pegou o que eu ia falar. De 2001. E eu me lembro que eu vi o trailer desse filme, acho que em algum VHS que eu tinha alugado, e sempre tinha me marcado assim, o trailer. E eu acho que eu vi esse filme uma sexta-feira de noite, ou um sábado de noite, ou no SBT ou na Globo. E me marcou bastante, assim, Ou foi no Telecine, não lembro. Mas então eu recomendaria Olhos Famintos com o Justin Long. Eu gostaria de rever esse filme, aliás. Fica a dica pro podcast. Fica a dica! Bom, eu então vou para a minha recomendação inspirada nesse filme. Eu cheguei a pensar em fazer o óbvio de novo, mas eu pensei, não, dessa vez eu vou me superar e vou ser totalmente surpreendente e vir com algo do nada. E daí também busquei um filme de terror com Justin Long, que se chama, de 2014, dirigido por Kevin Smith, chamado Tusk. Esse filme é perturbador. Assim, é talvez uma grande porcaria, porém é uma grande porcaria única e esquisita e interessantíssima. Então, assim, eu recomendo porque vale a experiência. Mas é um filme muito estranho, eu não sei dizer. Também fica nesse meio termo de comédia, só que ele parece mais confuso que o Drag Me to Hell. Então, assim, pode ser uma recomendação de grego? Pode. Mas eu vou recomendar. Tusk é muito legal. Eu vou dizer que esse filme, Tusk, cara, o final dele me perturbou muito, até hoje, cara. O final é esquisito pra cacete. É muito esquisito. E me perturba muito até hoje, aquele final. Eu acho que é um dos melhores filmes do Kevin Smith. Olha, eu acho que dos recentes é com certeza o melhor. Talvez de 2000 em diante. Pra mim, Kevin Smith é Os Balconistas e Barrado no Shopping. Ponto. Daí tem o resto da carreira do Kevin Smith que é... Tu chegou a ver Dogma? Eu não sei se eu já vi. Dogma eu vi. Acho... Como é que eu vou dizer? É um filme pueril. Na época que eu vi, eu adorei. Daí passaram alguns anos, eu revi de novo e achei... Não sei por que a igreja ficou tão revoltada. É um filme basicamente feito por adolescentes, sabe? É um humor muito raso. Eu vi sim. Eu também achei bem raso. Então... Mas Kevin Smith tem trabalhos legais. Olha só, a gente tá falando de Kevin Smith agora no final do podcast. Mas, cara, ele tem trabalhos bem legais como roteirista de quadrinhos, cara. Tipo, ele tem um arco do Gavião Arqueiro que se chama... Putz... Aqui no Brasil foi publicado como A Flecha. Acho que é meio que tipo... Do Gavião Arqueiro ou do Arqueiro Verde? Não, Arqueiro Verde, perdão. Bem que eu suspeitei. Geralmente DC. Não falo do Gavião Arqueiro. Da DC. Eu sou muito mais DC que Marvel, aliás. Arqueiro Verde, que era um personagem que nos quadrinhos ele tinha morrido, e daí nesse ciclo do Kevin Smith ele ressuscitou o Arqueiro Verde. E se chama A Flecha. Cara, é bem legal. É muito bem escrito, assim. É bem bacana. Enfim. É que a gente tava no Justin Long tem uma conexão com o Kevin Smith, por isso que a gente foi por esse lugar do podcast. Sim, ele atuou no filme do Kevin Smith que eu acabei de falar. Boom! E assim chegamos ao... Oi? E desculpa, ele também tá no Zack and Miri, né? O Justin Long, muito brevemente. É verdade. Esse filme eu não gosto. É uma ideia legal, mas o filme E chegamos ao fim agora. A gente tava num final alegre, divertido. O Leonardo arruinou o clima, agora é um final triste. Por quê? O que eu fiz? Com as nossas mídias sociais, você pode nos seguir no Twitter, em @queroverpodcast, no Instagram, em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com ou você pode estar nos vendo agora, inclusive, ou pode nos ver lá, talvez, quem sabe, algum dia, no YouTube, em Eu Quero Ver o Filme, /Eu Quero Ver o Filme. Enfim, no YouTube. youtube.com/Eu Quero Ver o Filme. Isso. Deem like, assinem, aperta o sininho, faz toda a coisa.
Comentem no vídeo, porque dá engajamento também. Sim. Comentem no vídeo, critiquem as nossas opiniões, recomendem filmes. Eu vi que a gente recebeu... Desculpa, eu vou falar aqui porque é divertido. A gente recebeu uma mensagem de áudio no Instagram. Daí eu fui ouvir uma senhora pedindo... Eu quero ver o filme dos Furiosos. Eu acho que ela quer que a gente faça um episódio do Velozes e Furiosos. Não sei. Sério? A gente recebeu essa mensagem? Sim, vai lá que tá lá. Que legal! Viu? Então mandem mensagem pra gente que a gente pode falar mal de ti no podcast. Eu não falei mal, eu só citei. Enfim. Daí nos deem também 5 estrelas no seu app de podcast favorito. Dá like no YouTube. Isso realmente nos ajuda. A gente tá precisando de ajuda, mais ajuda. A nossa próxima meta é bem alta, inclusive. Então, toda ajuda será bem-vinda. Você pode me seguir. Qual é a nossa próxima meta? Não vou falar aqui. Na reunião depois eu falo. Tá bom. É mais gente. Ganhar milhões de reais. Nós temos que dominar o mundo. Eu quero... Cara, até o final do ano que vem, eu quero ter aquela plaquinha de YouTube no fundo aqui em algum lugar. Tá, entendi. A gente pode trabalhar com isso. E vocês podem me seguir no Twitter em @Rafael_Coelho, Alexandre. @AL_Rossi, se o Elon Musk deixar, né? Se é um dos banidos. É verdade. Talvez a gente pare de usar o Twitter. Eu já quase fiz Talvez. Enfim. Talvez eu pare de usar, dependendo. Mas daí a gente vai dar Instagrams, enfim, a vida encontra um jeito. Leonardo, onde as pessoas podem te encontrar na internet? No Twitter, @Leo Wittmann. Wittmann é W-I-2-T-M-A-2-Ns. E até daqui a 2 semanas. Alguém quer dizer uma... Não seja arrastado. Não fa... Demônios? Fuja. O que foi isso? Fuja. É o final do podcast. Demônios. Fuja. Fuja. O que foi isso? Tirou essa cena de algum filme. Demônios. Não sei. Fuja. Não, foi o que veio na minha mente. Demônios, exclamação. Exclamação. Fuja. Exclamação. Não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Lá eles não pegam o nosso podcast no inferno, então não é um bom negócio. Já basta o Grêmio que tá no inferno. Mas tá fazendo de tudo pra sair. Mas a gente pode pensar isso, hein, Rafael? O inferno? Ou o branding. Que foi isso, Rafael? Que isso? Tem um cachorro tendo treca no meu quarto. Nossa. Parecia uma voz eletrônica de algum bicho. Muito louco. Justamente quando eu falei inferno, tu tem certeza que eles não nos ouvem no inferno? Muito doido. Eu vou deixar isso lá agora. Deixa. Mas enfim, tchau. Então tá. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Música.